Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Não deixem de seguir o canal, eu sempre publico os episódios do Wall Street Cast no meu canal pessoal do YouTube, @Bruno Corano, assim como me seguir nas outras mídias, eu estou em todas elas, sempre @Bruno Corano. E hoje a gente vai falar como perder seus clientes o mais rápido possível. E para isso, eu recebo no Wall Street Cast o empresário, professor, palestrante, consultor de marketing e negócios online desde 2009, com mais de 1.000 consultorias realizadas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Autor do livro O Melhor do Marketing para Vender na Internet. Bem-vindo, André Damasceno. Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa bancada aqui. Confesso que nos bastidores estou me sentindo uma formiguinha aqui, mas estou feliz demais. Obrigado. Eu que agradeço você estar aqui com a gente. E também está comigo as 2 vezes premiada, melhor profissional de e-commerce pela ABCom, é assim que pronuncia? ABCom. Criador e ministrante do curso de Customer Experience da Belas Artes, além de professora de e-commerce e marketing digital da Com School, também pronunciei certo? Perfeito. Formada em Fashion Business, a diretora de marketing do grupo Intellipost, certo também? Correto. Seja bem-vinda, Anita Bataglin. Bataglin, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Isso é ótimo, esse papo. Eu que agradeço. E se não bastasse, a gente já conversou pra caramba antes de começar a gravação, né? E se não bastasse, para completar o time de especialistas, recebo um dos diretores da ABCom, atuou como curador e professor na Com School e também na Impacta, ocupou a cadeira de Cultura e Transformação Digital no MBA do curso de Varejo e Mercado de Consumo da USP. Hoje ele é CMO da Infracommerce. Seja muito bem-vindo, Fábio Fialho. Legal, obrigado pelo convite, Bruno. Prazer a todos. Se tiver que contribuir aqui, estamos à disposição. Eu tive a sensação que aqui está só uma microfração do seu currículo, né? Do que a gente conversou antes de começar a gravar. Então, a gente é novo ainda, tá? A gente está começando. O que vocês acham desse tema? Como perder o seu cliente? Eu até ia falar em 10 passos, mas sabe-se lá quantos passos a gente vai listar, né? É uma boa headline. Eu gosto muito dessa dinâmica. Eu acho que até é educativa. Mesmo se a gente estivesse dando uma aula, uma palestra, ou seja lá, esse efeito reverso de você dizer tudo que você tem que fazer para algo dar errado, que logicamente a gente vai expor o contrário, né? E aí eu iria sugerir que a gente começasse a desmembrar essa história, porque no fundo a relação com o cliente é marketing. Teoricamente eu não sou do marketing, mas eu sempre gostei, sempre fui fascinado. Li tudo de Philip Kotler, que quando eu era pivete era o que tinha. Manual ainda é. Porque hoje, né, como tem... Tudo bem que ele até começou no fim a escrever sobre e-commerce, né? Mas essencialmente o manual do marketing, aquelas coisas, né, não tinham ainda... Hoje tem várias outras figuras, né? Mas então eu sou um metido a marqueteiro, mas eu não sou. Perto de vocês, então, que isso? Mas Fábio, vou passar a bola para você. Como que se perde um cliente o mais rápido possível? Acho um tema interessante porque nenhuma empresa pode imaginar que um cliente ele tenha uma vida perpétua, né? As empresas são feitas para se perpetuarem, mas não só o cliente se perpetuar. Acho que o produto, a jornada, você tem que acompanhar e extrair melhor de tudo isso. Então, o aprendizado do cliente durante a estadia dele durante a empresa, enquanto a gente é um prestador de serviço, acho que todos aqui somos prestadores de serviço. E o mais importante é que o cliente ele saia, mas saia satisfeito ou saia recomendando você. Então, mas o que você quer dizer é que quase em qualquer negócio, ou todos os negócios, a vida do cliente, a interação com o seu negócio é temporária? Eu acredito que sim. Acho muito, muito raro a prestação de serviço ela se perpetuar. Eu acho que você... Mas aí para o serviço, e se for produto? Ou você está envolvendo os dois? Produto, obviamente, eu estou falando um pouco mais de serviço, né? E assim, lembrando que tudo que eu falar aqui, eu estou muito mais ponderando sobre o cliente enterprise B2B. Toda a parte de marketing que a gente opera é um cliente enterprise, ele é um cliente, vamos dizer assim,
de alto valor agregado, que tem uma jornada muito difícil de ser conquistada. Então, a gente fala isso que é um high touch, né? Uma relação que você tem que convencer o cliente a estar trabalhando com você. Obviamente ele vai cumprir uma jornada. A gente gosta muito da Win by Design, que é do Jacob, que é uma metodologia específica que tem toda a parte de o cliente, toda a parte de reputação que você constrói com o cliente, o onboarding do cliente, que é muito importante, e a questão do Adoption Plan, o Penetration Plan, que é muito importante o cliente te adotar como uma solução, confiar no seu trabalho, você como prestador de serviço. Então, mas isso é falando dessa indústria específica, de tecnologia, etc., né? Exato. Mas numa visão mais ampla, né? Porque a maior parte de quem estiver nos assistindo, ou a pessoa nem é empresário, é cliente e tem um monte de experiências frustradas, é pessoa física, ou até é jurídica, mas tem negócios menores, né? Sim. E as pessoas às vezes não veem, os gestores não veem que cometem um monte de cagada e não à toa, ao invés da base de clientes aumentar, só diminui. Então, perfeito. Lá, vou dar um exemplo. Estava falando que eu comecei a trabalhar cedo e tal. Um dos negócios que eu tive quando eu era bem moleque, eu criei uma agência de viagens, que num primeiro momento era para fazer viagens de grupos de brasileiros para Disney, estilo Stella Barros, mas que num segundo momento eu criei uma outra unidade só para atender contas corporativas. Então, a venda ali para pessoa física é mais pontual, né? Vendeu, realmente não necessariamente você espera que aquela criança ou aquele pai, aquela família necessariamente volte, porque era muito nichado. Mas no B2B ali, era normal, conseguimos uma conta corrente de uma empresa X. Ela ficava um tempo e em algum momento algo dava errado. Era muito difícil manter uma conta. Sim. Você tem churns, vamos dizer assim, específicos dependendo do business, né? Então você pega agências de criação, você tem o teste de performance, que tem uma vida mais curta. Quando você fala de logística, tem uma vida um pouco mais longa, porque é difícil você mudar uma operação. Mas o que eu estava comentando é, quando você acompanha a jornada desse consumidor, desse seu consumidor B2B no nosso caso, é importante que quando o cliente sai, você fazer toda uma parte de entendimento do porquê. Eu acho que esse tem muito valor. Assim, se você não perde cliente, também tem algum problema. Eu acho que é interessante quando você tem um churn de um cliente e você vai entender, você faz toda a parte de CSAT, você faz toda uma parte de mapeamento, de entendimento do porquê. Se eu tenho um problema de market fit, meu produto ele perdeu qualidade, se você tem um problema de preço, então qual o problema que você começa a perder os clientes para melhorar a empresa, né? Eu acho que ninguém se perpetua com o mesmo produto, ninguém se perpetua com a mesma forma de você cobrar, de como você faz a parte de monetização, de revenue da empresa. Então, o que é importante é você fazer toda essa parte da jornada e terminar com uma jornada com o CSAT, com o NPS, você entender e vai fazer... traduzindo isso para a galera. O CSAT é toda uma parte de pesquisa B2B de um cliente para entender os motivos, como que está a temperatura dele com você, com as áreas que ele se relaciona com a empresa. Antes até mesmo de de você perder. Então você faz CSATs periódicos, aí cada empresa pode ter uma forma de fazer trimestral, de fazer a cada quarter, de fazer a cada 3, 4 meses, 6 meses, aí você depende da periodicidade que você acha, porque você tem um plano de ação e correção. Então eu acho que o marketing ele participa com muito disso. Apesar de ser uma questão de correções muito mais ligada à operação, toda a parte de sensibilidade, de relacionamento, de ouvidoria, está muito ligado também ao marketing disso. Então esse mapeamento eu acho que ele é fundamental. Então você mencionou o CSAT e você tinha mencionado outras coisas. A parte do NPS, né? Que o NPS normalmente é mais do consumidor. O CSAT é um pouco mais B2B. Então, ele é uma ferramenta, você tem ferramentas hoje de mercado que fazem toda essa parte de pesquisa, de entendimento, que você consegue relacionar com... Normalmente os CSATs eles não são muito longos, né? Então, quando você faz questionamentos muito longos, você tem uma dificuldade do cliente preencher, e aí você tem uma métrica específica para fazer o cliente responder. Você tem que ter seu cliente se relacionando com você. Um exemplo do NPS, para contribuir. Cheguei no aeroporto, fui no banheiro. Fui no banheiro. Ao final da entrada do banheiro, o que tem lá? Um botãozinho. Para você saber. Então, é a forma mais simples, e chega a ser até, tão simples, a forma de você medir
como que está a satisfação do seu cliente em relação ao local que ele está utilizando. Isso no Brasil eu vejo em algumas farmácias. Né? O Net Promoter Score, né? Então ele é muito utilizado, como ele muito bem falou, na facilidade da relação, de você ter um feedback rápido. Instantâneo. Né? Instantâneo. O CSAT ele já é uma questão muito mais de uma pesquisa específica. Mas porque ali ele não vai te dizer o seguinte, por que o cara eventualmente saiu muito satisfeito ou muito decepcionado. Você só vai saber que alguma coisa deu errado. Temperatura. Você vai medir Temperatura. Já... O CSAT ele é uma questão muito mais... Ele traz muito mais informação qualitativa, né? Além da temperatura. Mas, eu tava em Amsterdã, antes de vir para cá, fui no banheiro e eu fiquei assim, eu acho que eu até filmei. Ele tinha 2 etapas. Você apertou o botão e eu fiz 2 vezes. Se você apertou, tá feliz, ele vai para a segunda etapa falando o que te deixou feliz. Isso é porque era banheiro? Um banheiro, estava incrível, limpo, etc. Um banheiro de um shopping. E aí eu falei, não é possível, deixa eu apertar o negativo. Apertei o negativo, ele também dava as opções. Então ele já era uma pergunta fechada, múltipla escolha, que te dava opções, o porquê que você estava insatisfeito. Então, era a limpeza, era o espaço, tinha muita gente, você não conseguiu, estava faltando papel para você limpar. E eu achei aquilo, cara, fácil, simples, que eu vou conseguir ali quase que em tempo real mensurar o que está acontecendo. Então, se eu tiver um dashboard lá, não precisa nem ser BI, uma tela aqui, falando, tá acontecendo isso, são 11 horas da manhã. Legal, peraí, estão falando que tá muito sujo. O pessoal da limpeza, a equipe da limpeza, dá um pulo lá. E aí, com isso, eu vou me organizando. Imagina que uma pequena empresa, que é muito meu negócio, eu sou especialista em pequenas empresas, para você fazer isso. Então, você não precisa investir milhões, você precisa investir numa ferramenta que vai fazer isso, e você, o mais importante é fazer a análise do que está acontecendo. Eu acho que você trouxe um ponto interessante, André, que era um pouco da visão talvez mais lúdica que eu ia trazer aqui. Eu fiquei pensando muito no título, né, do nosso conteúdo, e aí olhando para um universo mais amplo, né, que é, como você falou, qualquer consumidor. E o consumidor do nosso negócio, né, do negócio Telepost hoje também é um consumidor B2B, que vai do Enterprise ao SMB, mas é uma empresa focada em tecnologia e serviço. E eu acho que tem 2 coisas que são imprescindíveis, né, e acho que muitas empresas perdem por não trazerem esses pontos. Eu acho que, numa perspectiva mais ampla, eu vejo a coisa da emoção. Então, você usou a palavra feliz, né, se você está feliz, tá? Então, acho que assim, o consumo, no final das contas, ele é a respeito de emoção. Quando a gente fala numa ótica mais ampla do consumo geral, né? E acho que é isso que as empresas têm que olhar, né? Então, assim, como que você não vai perder o cliente? Você está olhando para a emoção que ele sente? O que é a emoção? É a experiência. A gente fala o tempo todo de experiência, mas a gente está percorrendo experiência para quê? Eu vejo muita empresa hoje, né, brigando para entregar, para concorrer, entregar mais, vender mais, né, ter o melhor produto, mas qual é a emoção que você está despertando? Como é que você está mensurando isso? Então, esse exemplo do banheiro é clássico. Ele quer saber se você está feliz, né? E se você saiu feliz com aquele produto que você consumiu, que no caso foi o uso daquele banheiro. E no caso B2B, eu já acho que é tempo. O maior ativo que a gente está comprando nessa transação de marketing, né? Onde a gente investe... Quando você fala tempo, é o quê? Poupar o tempo do... Não, o tempo disponível daquela empresa, daquele tomador de decisão, em falar comigo, me ouvir e entender que eu sou a melhor solução para ele. Então, quando a gente fala de marketing B2B, o que a gente vende? Agenda. No final do dia, todo o funil de vendas de marketing, ele se trata de você ter agendas. Então, é uma agenda para ele te conhecer, para ele se educar da necessidade que ele tem, e que, através do seu produto, ele consegue resolver, né, aquela dor. É uma agenda para ele conhecer melhor sobre o produto, é uma agenda para ele tomar a decisão em conjunto, né? A gente usa dentro da máquina de vendas de marketing hoje, acho que o Fábio também tem muito forte esse exemplo, né? O Champion, que é o nosso comprador principal de um processo de vendas enterprise. Depois você tem os gatekeepers, que são as pessoas que vão apoiar aquele processo de venda, mas não necessariamente é o tomador de decisão. Mas a gente precisa de agenda dessa pessoa também para ouvir sobre a nossa entrega. Então, eu vejo
de uma forma um pouco mais lúdica aqui, acrescentando na conversa, eu acho que tem esses 2 pontos que estão muito fortes hoje. Quando a gente olha para o marketing B2B, a gente está falando muito de tempo. Como é disputado você ter a agenda, né, de um ICP, de um decisor, né, que é o teu target, da empresa que é o teu target. E eu acho que no B2C é a emoção, né? Hoje a gente está brigando, né? As empresas estão brigando para ter a melhor experiência, o consumidor sair com aquele sentimento para. E por que grandes empresas, então, ainda não colhem esse retorno do cliente? Por exemplo, o McDonald's, não tem nada lá que você diz curtir ou não curtir. Eles até colhem, né? Aí por amostragens, aí tem mas não formas de fazer. Recorrente e constante. É que tem um ponto, por isso que o Bruno estava comentando um pouco sobre o B2B e o D2C, né? O consumidor, o CPF e o CNPJ. São questões que são muito diferentes. Quando você fala de CNPJ, ambas têm uma conexão. A conexão é a reputação. A reputação, ela é muito difícil de ser conquistada. Tá? Então, o McDonald's ele tem a reputação dele. E aí, por amostragem, ele consegue trazer alguns feedbacks para fazer, obviamente, melhorias ou caminhos. E, obviamente, isso cai em produto. Porque o seu produto, se você perpetuar com o produto, é muito difícil. Tem aquele exemplo da BIC, né? A BIC ela continua sendo a mesma BIC de 50 anos, porque as pessoas não querem que eles mudem. Obviamente, eles poderiam ter um caminho de mudança. Né? Eles até ampliaram a linha. Para isqueiros, mas é tudo básico. Né? O básico bem feito. Eles têm as versões das canetas diferentes. Sim, mas né? ainda, vamos dizer, o mainstream é o carro-chefe, é aquilo lá. Mas é muito importante você colher essa informação e você agir com isso. Então, o que você faz? O consumidor está satisfeito por quê? Porque o importante é, quando você fala do podcast, da gente falar, puxa, perder consumidores, né? Perder o nosso cliente. O que é importante é a gente trazer feedbacks, inclusive para melhoria, para quem está em casa feliz. Porque eu quero que ele continue feliz. Só que ele tem que construir a minha reputação. Então, o que você faz com isso? Porque você tem a primeira fase, que é você colher o NPS ou o CSAT, trazer esse arcabouço de conteúdo, de dados para dentro de casa. Agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com os promotores e o que eu faço com os detratores? E eu fazer ações para que isso reverbere no futuro coisas positivas. Os promotores, obviamente, que vão me ajudar a promover minha empresa, com a minha reputação que eu construí com eles, e os detratores que, infelizmente, saíram por um problema de produto, de atendimento, de não ter mais market fit com o que eles precisam naquele momento, de preço, tudo isso, eu vou colher essa informação e como que eu trabalho melhor isso. Para tentar corrigir. Porque isso que é muito legal, o que é interessante, isso o marketing tem muito essa relação, é que você pode mudar um posicionamento da empresa para, se você não estiver agradando alguns, ou você pode sugerir para a parte de produtos, adaptar um produto ao mercado que você está perdendo. Então, essa integração com o marketing, que é todo esse feedback, toda essa temperatura de mercado, ela tem que ir para dentro da empresa. E a gente, às vezes, vê isso muito pouco acontecer. Posso dar um exemplo e abrir prático? Oportunidades, né, Claro. de fato. Em 2014, eu atendi um restaurante lá em Vitória com 4 unidades. Acho que é a maior rede lá, tá? E aí, no final do ano, naquela época, o Facebook ainda bombava, era muito forte. Eu falei, Marcelo e Luiz, os donos, ao invés da gente fazer um post para o time lá, a gente pode fazer um post com design, fazer um conteúdo e falar o seguinte, pessoal, nós queremos melhorar para 2015. Então, logo aqui embaixo, coloque todas as suas reclamações em relação ao nosso restaurante. Atendimento, comida, espaço, etc, etc, etc. A gente teve mais de 1000 comentários, sem colocar R$1. Rede social. Rede social, no Facebook. Tá. O que aconteceu? O jogo virou. Muita gente reclamou, mas ao mesmo tempo falava assim, Bruno, pô, vocês, o atendimento é ruim, etc. Mas parabéns pela atitude de vocês. Sabe o que a gente fez com aquilo? Pegamos aqueles 1000 comentários, utilizamos uma ferramenta, extraímos, colocamos numa planilha simples do Excel, criamos lá algumas fórmulas e fomos mapeando. Tudo que foi em relação à palavra garçom, atendimento, ruim, cruzando os dados, o que a gente fez? Preparei um treinamento e vendi para eles sobre atendimento ao cliente. Então, uma coisa... E aí o Marcelo, eu lembro como se fosse hoje, Bruno. O Marcelo falou assim, André, isso não vai dar problema não, cara.
Por favor, sério. A pesquisa, você o Luiz já ele é mais porque é uma descontraído. exposição, né? Para quem não está habituado. Você colocou assim, o Luiz já falou, André, vai, eu confio em você. A gente já estava quase 4 anos atendendo essa rede. André, eu confio em você. O Marcelo, ele me ligava, ele falou, André, você tem certeza? Porque a gente ficou semanas preparando aquilo. E deu tão certo, que uma coisa pequenininha virou case lá. Pô, os caras colocaram a cara para bater. E o que a gente fez com aquilo? Pô, pegamos os dados, planilha de Excel, você já não tinha nenhum BI, Bruno. Porque eu atendo muita pequena empresa. A pequena empresa, ela não tem BI. Ela não vai, pô, BI, os caras não sabem o que é isso. Então a gente tem que adaptar e falar a linguagem. E daquilo ali saíram vários comentários, atitudes. Então, por exemplo, falavam que o sashimi de salmão... Sashimi é só o peixinho, né? É. O sashimi de salmão era muito grosso. Algumas pessoas comentaram isso. Como um fator negativo. Como um fator negativo. Então, o que a gente fez na cozinha? Falando, o Luiz e o Marcelo, olha só, o que vocês acham de diminuir a espessura? Cara, baita resultado. Então, a gente se abriu e falou, faz isso. Então, é um exemplo meio que teórico com a prática de como funcionou hoje ali. Simples. E você sabe que é muito interessante, Bruno, você ainda mais que a gente está falando aqui um pouco de marketing com investimento junto, é você ter essa relação com um tripé, né? Porque a gente fala muito de cliente. Mas se o tripé não estiver satisfeito, o que é o tripé? É o nosso cliente, são os nossos investidores e os nossos funcionários. Os colaboradores que sejam. Se eu não tiver esse tripé satisfeito, o business não funciona. Então, por mais que você tenha como que você faz o marketing para os investidores, como que você faz o marketing para os clientes e como que você faz o marketing para os colaboradores. Então, o marketing, que é o endomarketing para o colaborador, você também tem um ENPS. De saber como ele está se sentindo. Porque se eu perder meus colaboradores, eu também tenho um problema. Não adianta eu ter o cliente satisfeito se eu não tenho ninguém para atender ele. Os investidores, não importa se seja uma empresa de capital aberto, que você tem X milhões de investidores, 1000 investidores, centenas de investidores, ou se eu sou uma empresa pequena também começando, que eu tenho alguém investindo que seja eu mesmo dono do meu negócio. Sejamos nós dois, né? Exatamente, eu preciso estar feliz com o negócio. Que seja ou por a rentabilidade, ou por perpetuidade, ou por construir valor em algo. Então, você conseguir extrair esse tripé e essa relação de investidores, clientes e funcionários, a gente tem como marketing olhar para tudo isso. E acho que isso está totalmente ligado ao ponto de reputação que você trouxe, né? Porque a mensagem e a forma como você constrói essa relação também é diferente. Então, não é a mesma mensagem nos 3 pilares, né? Você tem que ter uma comunicação segmentada hoje para atender isso, né? A gente trabalhando com tecnologia, esse é um mercado que o employer brand, né, o endomarketing, como o Fábio falou, é extremamente destacado, porque hoje o profissional de tecnologia está muito disputado no mercado e é muito difícil você reter, né, conseguir recrutar e reter talentos dentro da categoria de tecnologia, desenvolvedores especialmente. Então, você tem que ter um employer branding muito bem feito também para trazer esse funcionário e manter esse colaborador feliz, e o NPS vai medir essa satisfação e também vai ditar muito do que você vai construir como cultura, transformação dentro da empresa. Então as coisas acabam que se conectam completamente, Exato. Mas ao mesmo tempo existe toda uma segmentação da mensagem que a gente precisa passar. É muito interessante essa conexão que a Anitta falou muito bem. Porque, às vezes, clientes olham o Glassdoor para saber como o funcionário gosta ou não ama aquela empresa. Os investidores também fazem isso. Então... Conta só, eu tenho medo que as pessoas não saibam o que é o Glassdoor. Sim, são sites que você tem de comentários dos funcionários sobre a empresa, se gostam, satisfação de trabalhar. É porque muita gente ainda não conhece. Exato. Mas que seja o Glassdoor não é isso. Mas, assim, por exemplo, você também os investidores, quando têm relação boa e amam aquele business que eles investiram, eles também vão lá tentar contribuir para indicar clientes, para fazer o negócio se perpetuar e acontecer. Então, você conseguir estabilizar, equilibrar essa pirâmide, vamos dizer assim, esse triângulo dos 3, que é o investidor, que seja nós mesmos como único investidor, não tem problema, mas o investidor, os funcionários, eu acho que é fundamental. E pegando o gancho da Anitta final, o marketing hoje ele consegue fazer uma relação one-to-one. Eu consigo, obviamente, chegar para qualquer um estabelecer uma narrativa específica para quem eu quiser.
Então eu não tenho que construir uma narrativa única. Minha empresa é isso e ponto, acabou. Eu preciso construir narrativas específicas para cada público que eu quero conversar. Então, a gente estava conversando em um trabalho que a gente fez junto, que são os gatekeepers ao longo do processo da jornada de compra, de aquisição, de convencimento do cliente. Eu vou conversar com financeiros, com CFOs, eu vou conversar com CMOs, eu vou conversar com CEOs, eu vou conversar com conselheiros. Não adianta eu falar a mesma coisa para cada um. Eu preciso, obviamente, citar questões diferentes, convencê-los e falar a linguagem que ele quer escutar. Então, estabelecer o canal e a narrativa específica é um ato de bravura e difícil demais. Porque não adianta você construir a mesma narrativa para todo mundo, porque o cara não vai entender. E existe um modelo, né, que é o canvas de proposta de valor, né, que a gente fala dentro do marketing. É justamente sobre isso, né? O que cada interlocutor que passa na sua jornada, independente de onde esteja a jornada de vendas, qual é a tarefa que ele tem, né? O que é o dia a dia dessa pessoa, você conhecer muito bem isso, quais são as dores que ela tem e como é que você traz os ganhos, né? Então, se você tem isso muito bem documentado, né, na jornada dos seus produtos, serviços, etc., eu acho que é uma forma da gente garantir que tem uma reputação e uma retenção, né, um convencimento desse cliente, uma retenção desse cliente posterior, porque é complexo, né? Você conhecer muito bem todos os interlocutores que passam na jornada, principalmente numa jornada B2B, porque às vezes você vai trabalhar com diversos segmentos, né? A indústria trabalha de uma forma, a indústria farma trabalha de uma forma, a indústria de consumo trabalha de outra forma, o varejo de outra forma. Então, quanto mais ampla for a tua carteira de consumidores, mais complexo é você ter esse mapeamento. Porque esse ponto que a Anitta está falando, que a gente pensa como marketing, eu preciso vender. Né? Eu preciso ajudar a minha marca a vender. Que já é um erro, porque marketing não vende, né? Exato. Então, assim, como que eu faço meu produto vender? Que não é isso. Qual é a sua definição, então, de vocês? Porque isso é polêmico, hein? Porque muita gente fala, não, marketing em última instância, é entender que precisa gerar vendas. Marketing, na minha opinião, tem a capacidade de atrair, despertar o desejo, a atenção e o seu interesse. Para o cara de vendas, o SDR, o cara de vendas, ou seja, o cara que vai receber o cliente, fazer o papel de vendas. Por quê? Imagine eu vou lá, se a gente cria lá uma campanha de tráfego e coloca o cara no seu WhatsApp e ele quer comprar de você um pneu de uma moto. E aí ele é mal atendido. Ele é mal atendido por você, você não sabe fazer as vendas, você não tem um script no WhatsApp, não tem nada. O erro foi do marketing? Eu consegui o lead pronto, o cara preparado que fala assim, Bruno, eu quero comprar um pneu. Esse cara que quer comprar, que chegou desse jeito, ele é muito quente na temperatura. Agora, se o vendedor não entende um pouquinho de... Qual pneu é adequado? Perfil de cliente, visual auditivo sinestésico, um pouquinho de PNL, um pouquinho de oratória, ele não vai fazer a venda. A culpa não é do marketing. O marketing conseguiu chegar, levar a sua mensagem até esse cara. Ele falou, eu preciso de pneu. A minha moto tá ali, ó, não tá com performance não. Só que o vendedor não fez a venda. Então, para mim, mas marketing... em algum grau essa responsabilidade do cara estar treinado e etc, também não é uma competência do marketing? Exato. Mas é isso que eu também acredito que sim. A confusão. Porque não pode andar... igual ele falou desse tripé, eu defendi o ano passado um tripé que é... Até que você fala isso. Marketing, vendas, experiência do cliente. Experiência é diferente de atendimento do cliente. Por quê? Vamos supor, o marketing levou o cliente, você vendeu o pneu. Só que como a gente faz para esse cara retornar e ter um LTV? O que é o LTV? Esse cara compra uma vez... Longa, né? Exatamente. O que ele faz? Não é um bom atendimento, é a experiência do cliente. Daqui a 2 dias você liga para ele, o pneu chegou. Bruno, como é que tá o pneu? Bruno, qual que é a sua moto? Daqui a 30 dias, Bruno, você já viu que o seu pneu ele pode fazer isso e isso? Bruno, você vai usar... Como é que tá? Então, isso é a experiência do cliente. Atendimento ao cliente. Bruno, seu pneu acabou de chegar, vai lá, você pode comprar, pronto, acabou. Exato. Tem etapas muito bem definidas, né? Quando você coloca a jornada desse consumidor, é isso que eu ia falar. A gente pensa muito em como o marketing ajuda o time comercial e vendas, essa aproximação é importante, é fato. Mas
pouco se mapeia sobre o onboarding do cliente, que é a segunda grande etapa, vamos dizer assim, no funil ampulheta que a gente trabalha. A Anitta certamente gosta disso também. Então, primeiro, como que eu faço o cliente receber o produto e ter uma experiência boa nesse onboarding? Cara, você comprou o pneu, você abriu, funcionou, como que você instala, onde você instala e como que eu posso te ajudar? Depois você tem 2 momentos, que é o Adoption Plan e o Penetration Plan, que é o plano de adoção. O cliente ele precisa adotar você como o lugar que eu preciso resolver meu problema específico, quando a gente está falando de pneu. Tá? Aquele lugar eu vou resolver meus problemas, tanto com conteúdo, com como resolver, com qual calibragem eu coloco, que calibragem. Quanto tempo porque assim, dura. um ponto, não existe mais produto sem serviço. Não existe mais produto sem servir. O servir, não necessariamente... A gente vê casos como a Ambev. A Ambev foi lá, ela vendia cerveja, de repente ela está entregando cerveja gelada, que é o Empório Zé Delivery. O ponto não é você só, além de agregar serviços àquele produto, porque o produto não existe mais sozinho, mas o dar o conteúdo. Então, eu preciso ensinar o cliente a consumir o meu produto melhor. E a indústria hoje, ela está cada vez mais, através dos departamentos de marketing, agregando valor ao seu produto específico só como um bem. Então, você falou, a gente está no adoption. A gente está no adoption. Né? Tá. E aí? E o penetration, que é o último, que é como você faz o cliente, que a gente fala que são 2 questões do penetration plan, né? Que você consegue, primeiro, muitas indústrias contratam fornecedores específicos, mas nem conhecem aquele fornecedor direito. Então, por exemplo, a NRF, para nós, o pós-NRF, a gente vai nos clientes, inclusive, fazer o adoption plan, levar conhecimento, levar conteúdo, para que ele nos adote como uma fonte de conteúdo e reputação e para ele consiga contratar outros produtos de mim. Porque você pega grandes companhias como Unilever, Ambev, etc., você tem N projetos dentro daquela empresa que poderiam você servir a esses projetos. E que naquele momento podem não estar com você ainda. Exato, mas você tem tantas áreas lá dentro que poucos conhecem. Então, esse penetration plan é importante para você saber todos os produtos que aquela empresa oferece. Então, a Anitta tem um baita... Agora, você usaria essas mesmas 2 expressões se a gente estivesse falando de B2C? Não tenho convicção que sim. Eu tenho muitas empresas... eu estava com o pessoal da Adobe agora, até conversando um pouco sobre isso. Quando você lembra de Adobe, o que você lembra? Do software. Ou do PDF. PageMaker. Você tem o Adobe Photoshop e né? você tem toda a parte de Marketing Cloud, você tem o Marketo. Então, assim, isso ele entra no Adoption Plan e no Penetration Plan. Eu preciso conseguir informar aquele meu consumidor que eu faço muito além do que eu entrego. Então, esse é um baita desafio. Quantas empresas, indústrias que você põe na cabeça e fala, eu conheço todo o portfólio daquela indústria que eu consumo? E essas são expressões novas, né? Essas 2 em particular. Porque a gente começou falando do Kotler, né? Indo lá atrás... sim, talvez lá não tinha... Ele foi até ampliando os P's, né? Mas sim. Assim, e nem falando em P, falando em português. Ele falava... Pricing, Promotion, Place. Né? Se eu falo isso para os meus clientes porque que são pequenos, eles não vão saber o que é. O que? As siglas? Sigla. Eu preciso tem que traduzir. Tem que ser o mais básico possível. Porque o que a gente está falando aqui, que o Kotler defendia, era captação, ativação, retenção e recuperação. Sim. Ele defendia essas 4... E fidelização também. Sim. 4 pilares, que seria a retenção. A retenção, né? ok. Exato. Então isso que a gente está falando é ativação. Assim, você já é meu cliente, vamos gastar mais. Mas só para não virar assim, uma coisa confusa para quem está assistindo, eu diria que até alguns minutos atrás, o que a gente estava falando era num pilar muito voltado de... Eu vou chamar de pesquisa, eu sei que é uma forma simplória, mas é colher informação. E agora a gente está indo para o papo está se guiando para um modelo de ativação, para de retenção também, né? Então, assim, eu acho que só ativação sozinha... Ativação no sentido de fazer ele conhecer melhor seus produtos, de confiar mais, que causa retenção. Exato. O ponto é que a gente tem o podcast está muito na pegada da gente falar um pouco de como não perder talvez um cliente, né? Do nosso churn, como que a gente pode conviver com isso, aprender com isso
e talvez com pontos de melhoria que nós, como marqueteiros, podemos ajudar que a empresa se perpetue com isso. Então, o que a gente falou um pouco obviamente, se só atrair clientes, você vai ter um problema. Se só atrair no cuidar do cliente ao longo da jornada, é ruim. Não dá em nada. Primeiro que a gente falou, puxa, o NPS, um CSAT, pesquisa, você entendeu o problema, isso ajuda para que você diminua a oportunidade da chance de perda por N motivos. Por preço, por market fit, por produto, seja o que for. O que a gente falou um pouco foi sobre construção de reputação. Então a gente passou um pouco aqui, conversando um pouco sobre a reputação, o quanto é importante você trazer reputação e o que a gente falou do plano de onboarding do cliente. Então o cliente entendeu o que ele está comprando. Eu acho que isso é uma boa fase, porque o cliente, às vezes, seja ele B2C, quantos compram produtos e nem entendem como que eu uso aquele produto. Eu acho que isso é fundamental. E o que a gente veio como uma novidade, uma pitadinha aí, que a gente falou um pouco sobre o plano de adoção e penetração do cliente. Esse plano de adoção, ele é cada vez mais desenhado no marketing. Por quê? Como que você faz o cliente adotar como um conhecimento e uma reputação que você construiu com ele, para que se ele pensar em algo, por exemplo, se eu pensar em pneu de moto, eu vou procurar você. Eu não vou por aí buscar conteúdo, porque a gente está vivendo um momento, na minha opinião, que é a questão do neutro, né? A gente não tinha conteúdo. Vamos falar, 20 anos atrás, você buscar conteúdo, basicamente você ia a duas rodas, comprar uma vez por mês um conteúdo que estava sendo lançado para saber de moto. Hoje, a gente começou a quase voltar para a estaca zero. O excesso de conteúdo, com fake news, com conteúdos que não fazem sentido, com conteúdos manipulados, eles passam a fazer o quê? A você quase zerar essa expectativa que você tinha de consumir um bom conteúdo. Então é muito preocupante isso, né? Então, como você consegue trazer um bom conteúdo? E quem tem a reputação, obviamente, agregada ao produto que pode trazer um bom conteúdo. Então, a construção da reputação é fundamental. Você tem uma Ambev, que você falou, uma McDonald's, uma Apple, uma Samsung, elas trazem bons conteúdos agregados ao produto. E, obviamente, elas têm reputação até que elas defendam isso. Isso está ligado ao marketing. É só uma visão, tá? Eu penso um pouco, não contrário, não seria essa palavra, mas para o cara que é micro e pequeno, é um pouco diferente esse processo. Porque, por exemplo, vamos supor que você está com fome e quer comer uma pizza. Parou ali. Ou você está com fome, abriu um aplicativo de comida e você começou a zapear. Então, dependendo do algoritmo, pelas suas escolhas, você parou numa pizza. Você pediu uma pizza. A pizza demorou a chegar ou chegou toda bagunçada. Você imediatamente vai no Instagram ou faz qualquer coisa. Se você não for respondido, você começa a reclamar. Então, como perder um cliente? Entrega a pizza fria, demorada e sem azeitona ou com cebola que você não pediu. Você perdeu um cliente. Ou não, porque esse cliente ele começa a pensar na próxima vez. Certamente, quando ele for pedir pizza, ele vai repensar se ele vai em você. Agora, como que eu reconquisto esse cliente? Ele fez uma reclamação e entrou em contato com você. Bruno, primeiro, gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar uma outra pizza quentinha e ainda vou te dar um voucher de X% de desconto para o seu próximo pedido. Para ficar ainda melhor, me fala quando é seu aniversário que eu faço questão de mandar uma nova pizza para você. Então, quando a gente pensa no cara que é micro e pequeno, por quê? Hoje, esses caras têm uma representatividade no PIB do Brasil enorme, 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 enorme. É por isso que o Sebrae, inclusive, existe, o Senac, que tem muito esse foco, a FEComércio, comércio, serviços e turismo. Por quê? Para atender esses caras. Porque é muito fácil perder um cliente hoje. E que é onde está... É um pouco forte essa palavra, mas a maior... carência, eu ia falar incompetência, mas não é isso, é a maior carência, onde estão as maiores falhas. Sim, exato. Porque Mas você viu que interessante o que ele falou? Você pega o cara pequeno da pizzaria que lançou no interior, pequenininho, um SMB de fato. O que aquele marketplace do iFood, porque é um marketplace, o que ele tem? Ele tem um scoring. Sim, você vai lá e diz, né? Você deixa um scoring. Ali ele já tem uma automática pesquisa de satisfação. Então, e que serve de vitrine
Para quem vai Assim como o Uber, você Inclusive tem lá... para te dar relevância, né? Exato. Na exibição, na ordem como você aparece. Exatamente. Então, assim, obviamente que um pequeno, ele pode apresentar os produtos deles muito mais bem, com um descritivo muito melhor. Ele pode ter um cuidado muito específico com relação a isso que ele comentou muito bem, que é receber a pizza, se eu tive um problema, fazer uma ação específica para aquilo. Mas esse scoring, ele é fundamental. E esse scoring, no final, é o que a gente estava falando desde o início. Então, o Uber, você olha lá, tem os grandes SMBs, que são as pessoas que cedem os seus carros a prestar aquele serviço. Eles também estão lá, sendo julgados com NPS específicos. Inclusive nós também, como usuários, também somos julgados. O Airbnb faz isso. Exato. Todos os marketplaces fazem isso, né? Porque a forma... Isso vem daqui, é cultura americana, que o Jeff Bezos fez isso para a Amazon conseguir ser um marketplace, ele lançou a questão do feedback do NPS. Então, foi a Amazon pioneira nisso. Porque assim, o que você lembra de Amazon, você lembra do quê? Hoje, realmente é um marketplace, mas lá atrás mas livro. Se você lembra de Amazon, o que vem na sua cabeça? Livro e CD. Livro e CD, mas o que tem? Qual que é o grande... O que a Amazon tem de valor que você lembra? É uma busca sensacional, a base de produtos sensacional e, para quem mora nos Estados Unidos, uma logística imbatível. Então, esse é o ponto. A logística. O que você tem na caixa da Amazon com a logística? Quase que um sorriso, né? Como que... Para a natureza da logística ser bem sucedida, a logística é feita pela Amazon? Eu acredito que uma pequena parte, né? Uma pequena parte. Porque grande parte, vamos dizer 70-20, 70-30, 80-20, é feita por sellers externos. Ela perder essa oportunidade que ela tinha de ter a logística dentro de casa, de livros e CDs, e ter quase que automaticamente fazer um outsourcing não claro, de fazer que terceiros entregariam produtos, obviamente, que estão no FBA da Amazon, não vou entrar em detalhes, mas que esses terceiros micros, do qual ele cuida bem, que estão participando lá dentro e vendendo e entregando o seu produto e sendo julgados, qual que era a forma que o Jeff Bezos fez? Eu vou ter um grande departamento para cuidar disso ou o cliente vai cuidar disso para mim? Ele vai lá e coordena esse feedback, se o produto chegou no dia, se ele chegou bem acondicionado, se ele foi bem entregue, e o cliente vai julgar isso para ele, e esse NPS volta e faz o quê? Reverbera se ele vai estar bem posicionado no buy box. O que é o buy box? Buy box é quando você tem um produto específico, um SKU, hipotético, a nossa caneca do Wall Street Cast, que vão ter vários querendo comprar essa caneca depois desse podcast, e aí a gente tem um seller lá. Quantos sellers? Podem ter 10 sellers vendendo essa caneca, por preços parecidos ou diferentes, mas com scorings de nível de serviço positivo de entrega. Esse scoring vai estar bem posicionado no buy box. E pode vir a ser um Amazon Prime, que vai vender mais. Então, ele foi um precursor dessa questão de ser efetivo com relação a tudo isso. Pensa no Google. Vamos supor que agora, quando acabar aqui, todos nós queremos comer salada. Só que a gente não conhece. Vamos supor que é a nossa primeira vez aqui em Nova York, na Times Square. Onde você vai procurar um restaurante de salada? Você vai aonde? No Google Maps, no que Google. É Google, né? Perfeito. Vamos supor que no Google você colocou salada. Apareceram 3 restaurantes. Um tem 4.5 de 5, 50 avaliações. Outro tem 300 avaliações, só que é 3.9 e não responde às avaliações, nem as positivas nem as negativas. A gente tem o outro que é 4.6, ou seja, 1% a mais, tem 200 avaliações, só que ele responde todas as avaliações, as positivas ou negativas. Qual que vocês vão dar preferência? Na última. Exato. A neurociência, inclusive... Se eu prestar atenção nesse aspecto, né? Exatamente. Porque tem outros aspectos que pesam aí, olhar a foto do restaurante... Exatamente. A neurociência explica que a gente tem 3 partes do cérebro, segundo lá o cientista americano, né? O neocórtex, o límbico e o reptiliano. Se a sua fome for muito grande, talvez naquele momento você vai pensar com o cérebro reptiliano, que é o mais primitivo, e você vai, talvez, no que tenha mais avaliações.
Talvez. Se você não começar a fazer alguns julgamentos. Não sou eu falando, é a neurociência que explica dessa forma. Se você parar por alguns minutos, eu tenho filho, a gente estava aqui em outubro comemorando meu aniversário, e eu tenho uma esposa. Eu não vou escolher um restaurante que não tem uma boa recomendação para levar a minha filha e a minha esposa. Então, naquele caso, se aquele dono daquele restaurante treinou seus vendedores para, ao final de cada refeição, Bruno, olha só, tem aqui um QR Code, você pode deixar uma avaliação no Google, pois ela é muito importante e você vai fazer uma grande diferença. O marketing treinou o time que recebe, lida o dia a dia com os clientes e aumentou as avaliações. Ou seja, você vai estar atraindo esse cliente. Chegou, comeu a salada, você retém esse cliente. Então, acho que isso funciona muito bem. Só que isso não é nada avançado. Isso é um arroz com feijão, Bruno. Isso é o básico do básico que essas pequenas empresas que têm uma representatividade grande no PIB, infelizmente não fazem. Abre aqui agora o Google de qualquer restaurante na Times Square, eu duvido, coloca a minha mão no fogo, se quantas estão respondendo. Pouquíssimas, né? Sabe o que está acontecendo? Mas é interessante, né? Desculpa. É interessante também a gente analisar sob a perspectiva do que o consumidor está buscando, né? Qual que é a dor no momento? Porque esse exemplo do restaurante, eu acho que sem dúvidas, a maioria das pessoas iria com o teu, né, com a tua opção. Mas eu vou dar um outro exemplo, né, que foi uma necessidade de levar o meu cachorrinho no veterinário, né, e eu fiz a mesma avaliação. Numa emergência, usei o Google para onde eu vou. E eu tinha algumas opções, entre duas opções mais bem avaliadas e mais próximas, eu entrei no carro indo para um lugar. Só que enquanto eu dirigia, e aí não façam isso, né, porque eu dirigi, né, eu fui lendo, e eu comecei a perceber que a avaliação positiva do local tinha muito mais a ver com a estética do local, com a limpeza do local, do que com os médicos veterinários. E aí eu pulei para o outro, que estava um pouco menos... Mas a recomendação veterinária do local era muito melhor. E eu falei, opa, no meio da jornada, literalmente da jornada... Você mudou. Eu mudei a minha escolha. Né? Então, e como foi a experiência final? Se confirmou? Foi ótima. Foi realmente positiva com os veterinários. Esse é um problema do TripAdvisor, né? Exato. O que é um bom hotel? Pode ser que um bom hotel para você é o que tem pé na areia, um coqueiro, com uma rede embaixo e que o chuveiro é frio. Para você. Para ela pode ser que é mais interessante um hotel com chuveiro quente, mas que não tem problema não ter um coqueiro com uma rede embaixo. Por isso que a reputação e o poder dos influencers são fundamentais para você estabelecer o que é para você o one-to-one, não o que é genérico. Mas só pegar um gancho no que ele estava falando... E qual é essa relação de proposta de valor também, né? O que é a proposta de valor que você quer estabelecer? Mas tem um ponto, gente, que está acontecendo o seguinte. Os marketplaces, e o Google é um marketplace. O que ele fez, ele foi buscar um restaurante aqui perto, por uma geração de demanda de lead, e estava sendo ofertado N restaurantes, seja por qual motivo ele escolheu. Isso é um marketplace. Cada vez menos as pessoas estão ligadas a branding. E a gente tem que ter esse cuidado. Eu brinco, histórico isso. A gente nasceu querendo a minha primeira calói. Né? Exato. Talvez outros, pessoal mais novo, não tanto, mas meu filho hoje não está muito preocupado com qual que é a marca da bicicleta que ele quer. Ele está sendo influenciado por influencers. Ele está sendo influenciado por um bom scoring na pesquisa dele no Marketplace, na Amazon, no Mercado Livre, seja o que for, e no que está descrito no pós-venda. Putz, eu recebi o produto, está funcionando, eu gostei. Ele olha isso. Essa geração olha isso. Essa geração olha isso. Então, esse feedback, que volta quase que para o começo do nosso podcast, falando um pouco sobre isso. Então, assim, esse feedback, essa pesquisa... Esse promotor ou esse detrator, ele é fundamental em tudo determinante, isso. Né? Tanto quanto, e não estou tirando o mérito de você ter aqui um branding na Times Square ou ter um branding muito bem feito, um rebranding como o McDonald's fez recentemente, tudo isso tem que ter. Mas o equilíbrio entre o branding e toda essa parte de reputação, ela é fundamental. Então, o que a gente tem esse crescimento da reputação,
E a reputação, ela pode ser de um SMBzinho pequeno que faz parte do grande PIB brasileiro, americano, seja o que for, porque ele tem que ter uma reputação no bairro que ele está. Se ele tem que construir tudo isso, por tem uma menor que forma você de crescer. seja, você tem Exatamente. reputação. Fábio, Então, eu acho que esse ponto do branding que você tocou, você falou de rebranding, McDonald's, eu acho que a gente está num momento que realmente a forma como se faz o branding, ela tem que ser muito repensada. E aí, vou dar um exemplo que acabou de acontecer com a gente. A gente passou por um processo de rebranding, depois que eu assumi o marketing da IntelliPost. E o que foi determinante para o nosso rebranding foi justamente a experiência do nosso cliente e do não consumidor, mas de um mercado target que a gente mirava, a gente entendeu o que eles pensavam de nós. Então, olha que interessante, a gente começou o rebranding olhando justamente para essa volta da reputação que, teoricamente, está no final da jornada, né? Que é cíclica, no final das contas, a gente não tem mais uma jornada linear, né? Ela é muito cíclica e, muitas vezes, ela tem outras navegações ali dentro, é super complexo. Mas a gente foi para um caminho de pesquisa antes de fazer o rebranding. Então, é pouco comum no mercado B2B, talvez no B2C mais comum esse tipo de demanda de branding, mas a gente foi medir força de marca. Eu contratei um instituto renomado em pesquisa de força de marca para medir a força da nossa marca frente aos nossos concorrentes, o que os nossos clientes, já fiéis ou clientes que foram promotores, em algum momento até viraram um churn, qual era a percepção da nossa base, então como eles viam a gente no mercado em relação à marca e como as marcas que a gente não tem como cliente, mas gostaria de ter, também nos viam. E aí foi muito interessante, porque olha que loucura, assim, a nossa essência é uma empresa de tecnologia. A gente era tecnologia para logística. A gente era visto como operação. Então, na hora da gente formatar a nossa mensagem principal, na nossa tagline, a primeira palavra que você encontra na nossa tagline agora é tecnologia. Então, acho que tem muito disso, né? A gente precisa reinventar a forma como a gente olha o branding, porque você precisa partir do pressuposto da experiência do cliente, de como que o mercado está te percebendo, como você quer se relacionar e como que você vai passar a mensagem para que aquele público te entenda, né? E veja, de fato, a sua proposta de valor de uma forma clara. E o branding nada mais é do que uma forma de reafirmar isso, né? De posicionar isso. Então, fazer isso com dados, acho que foi um processo assim, completamente diferente do que seria se a gente simplesmente tivesse escolhido por uma falsa percepção de que a gente conhecia todo aquele mercado e que a gente sabia qual era a mensagem, porque esse olhar é para dentro, né? Você sabe o produto que você tem, você sabe onde você quer chegar com ele, mas o que o teu consumidor ou o potencial... externa, qual é a visão externa? E se ele não sabe do seu produto, o que ele sabe sobre esse mercado? Qual é a expectativa dele, às vezes, sobre um concorrente, um parceiro, enfim. Então, foi bem bacana fazer dessa forma. Você assim. vê, né? Pegando o gancho, o McDonald's, ele foi muito para isso. Ele ficou mais, vamos dizer assim, ele ficou mais orgânico. Exato. Né? Ele utilizou nesse rebranding muito o feedback do cliente. Então, eu acho que essa é a pegada, né? A gente fala que o branding ele não nasce de dentro para fora mais. O branding ele vai vir com uma relação cíclica e do que você teve de aprendizado, do que você capturou daquilo e como que você quer posicionar na continuidade da sua empresa. Eu queria provocar vocês, eu separei uns tópicos aqui porque eu acho que eles têm relação com a eventual perda do cliente, ou assim também como a conquista. Eu vou jogar eles e a gente organiza essa história. Mas preço, atendimento, supor, eu assino um player X e hoje eu pago R$30 e daqui a pouco tem um outro cara que oferece algo melhor por 20, eu vou perder por causa de preço. Então, preço, atendimento ruim, pós-venda, que muitas vezes inexiste, até em grandes empresas, muitas delas, até por uma complexidade da operação, não fazem pós-venda. Ausência de pesquisa, mas que eu acho que a gente falou bastante sobre isso. Atraso tecnológico, não cumprimento de uma promessa. Esses são alguns dos pontos que eu vejo que empresas normais que eu falo não superestruturadas, é onde dá errado.
Agora é a vez de vocês organizarem toda essa bagunça que eu lancei. Tem um livro chamado O Jeito Disney de Encantar Clientes. Eles fizeram uma pesquisa falando por que você perde cliente, que vai ao encontro do nosso tema aqui. 68% porque foram mal atendidos. Aí teve outra relação, por exemplo, 9% porque o cliente morreu ou foi para outra cidade onde não tem o produto. E aí tem um percentual também para preço, mas 68% escrito no livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, porque foi mal atendido pelos vendedores. Ou seja, é você, né, o empresário, quem está nos ouvindo, é o cara que perde o cliente, é culpa dele. Exato. Que eu acho que essa é a primeira coisa, ele encarar a responsabilidade. E acho que é uma questão de expectativa versus a entrega, né? Usando a Disney mesmo como exemplo. Você vai para a Disney, você sai feliz da Disney, né? Como é que você sai feliz de um passeio onde você passa a grande maior parte das horas em fila, né? Em pé, no sol, andando, gastando dinheiro, né? Assim, como que a Disney faz aquilo com você, né? Toda a fila da Disney tem tempo. Ela te dá uma expectativa de tempo. Ela não põe você ali para esperar por uma vida inteira. E se você vai, ela já setou em você a expectativa. Olha, vai demorar tanto tempo. Só que ao mesmo tempo em que ela cria uma expectativa realista do tempo que você vai esperar, ela também vai te inserindo dentro da realidade do brinquedo, né? Porque se eu não me engano, muitas das montanhas-russas, você vai entrando no brinquedo. A fila vai entrando no brinquedo antes de você entrar no brinquedo. Então aquilo vai reduzindo a sua ansiedade. Então, de novo, volta para o que eu falei no começo da emoção, né? Ela vai reduzindo a sua ansiedade e, ao mesmo tempo, você está ali, você sabia desde o início que você ia esperar por aquele tempo. E você sai no final do dia feliz, encantado. Mas perde a chave do seu carro ou aonde você estacionou. Porque o momento de felicidade, ele pode também, em uma pequena fração, cair. Novamente, você foi na pizzaria... Tudo perfeito. O vinho combinou com a pizza que você pediu, ou com a massa, etc, etc. A conta veio. Vou ao banheiro, amor. Você vai ao banheiro para você ir embora. Banheiro sujo. Sujo, fedorento, etc, etc. Tudo estava indo perfeitamente. Mas você foi ao banheiro porque você queria ir ao banheiro. Antes de pegar o carro, você vai andar 20 minutos. Você foi ao banheiro. Banheiro sujo, não tem papel no chão, etc, etc. Ou seja, com uma mini fração, ou a gente chama de micromomento. Um micromomento, aquilo acabou. Então, tá vendo? Fica até arrepiado, porque os detalhes fazem a diferença para que você não perca esse cliente. Porque da próxima vez ele pode pensar, o banheiro estava sujo. Eu não vou na pizzaria do Bruno, vou na pizzaria do André, da Joana, da Maria, e por aí vai. O micromomento, ele também é importante nesse caso. Eu acho que tem um ponto que é fundamental hoje em dia, que é a verdade. Eu acho que a verdade, ela vem sendo buscada por quem consome. O que é a verdade? A expectativa da venda, um pouco do que a Anitta falou. A promessa da venda sem a real entrega, ela hoje acaba com o negócio. Então você conseguir alinhar expectativas e realidade, ela é fundamental. Então, a promessa, se você já mostra que o horário... Cara, você que está entrando aqui vai demorar. Eu estou te falando a verdade. Eu não estou te encantando simplesmente por um encantamento que depois não vai se traduzir numa verdade. Então, uma grande dica que se eu puder dar é conseguir trazer a realidade e a verdade sempre. E acho que aí tem um gancho, Fábio, super legal, que é... Se você é verdadeiro com o teu cliente, né, se a sua experiência, tua mensagem é verdadeira... A do seu cliente vai ser verdadeira com você também. E aí tem uma provocação que é... O que é mais interessante para uma marca? Para a pizzaria, como você falou, do pequeno. Se tem um cliente verdadeiro ou um cliente fiel? O cliente fiel, ele come, hipoteticamente, toda sexta-feira à noite na sua pizzaria. Ele está acostumado com o garçom que atende a mesa dele, ele conhece o dono, ele já senta lá, ele nem precisa pedir. Né? Ele já sabe o sabor. Legal. Aí você tem um outro cliente que também recorre na tua pizzaria, mas é um cliente que tem curiosidade de conhecer, ele experimenta.
né? Ele tem curiosidade de experimentação. E esse cliente, eventualmente, vai consumir em outras pizzarias. Só que ele vai chegar na sua pizzaria e vai falar, fulano, eu fui na pizzaria da outra esquina e, olha, eu percebi que vocês estão devendo no queijo. Olha, o chopp do cara tá mais gelado que o seu. Você tirou aquela opção, aqui tinha. Então, no final das contas, as duas coisas são valiosas, né, para a marca. Perfeito. Mas um tem muito a ver com reputação, o outro tem muito a ver com a relação de verdade, com a relação de transparência. Eu acho que são essenciais no marketing, porque no final a gente não vai ter um perfil só de cliente, né? Você vai ter N perfis de clientes consumindo de diversas formas. Mas é interessante isso, porque às vezes a gente está tão preocupado em ter o cliente fiel, reter o cliente e tal, e eventualmente é justamente o cliente que vai navegar por outros áreas que vai te trazer os melhores insights para você mudar o teu negócio ou direcionar algumas benfeitorias ali que vão contribuir para o cliente fiel, inclusive, continuar consumindo. Isso aí. Né? Porque o dia que esse cliente fiel ele for embora, ele não vai voltar para te contar o que aconteceu e por que ele foi. Ele vai virar o cliente fiel da pizzaria da outra esquina e não vai mais voltar no teu negócio. Então, é bastante interessante também essa... Tem um ponto do preço que você comentou, uma visão muito própria minha, é o quanto você consegue mostrar o valor do seu produto. Porque o preço ele sempre vai ser questionado. Quando você não agrega valor, você pode ancorar toda a parte de ancoragem, de mostrar o valor. Às vezes as empresas elas vendem um produto, querem estabelecer o preço, mas ela de fato não consegue mostrar o porquê que custou aquilo. Elas não entendem, o consumidor às vezes nem entende o porquê que ele está pagando aquele valor. Então isso faz parte do marketing também, você conseguir trazer e explicar o que você está contratando e o porquê custa aquele preço. Isso não é só do time comercial. Eu acho que os dois têm essa função, mas no final você tem que sempre estar mostrando o valor que foi adquirido e por que foi adquirido aquele valor. Acho legal dar um exemplo, não sei se você tem, André, porque às vezes para as pessoas pode ficar um pouco vago, né? Falar, nossa, como é que eu faço isso, né? Vamos pensar da seguinte forma, produto primeiro, pneu. Você tem o mesmo pneu que a Anitta, vocês dois têm lojas. É o mesmo pneu, mesmo fabricante, durabilidade, pós-venda, tempo de duração. Por que eu vou optar comprar com um ou com o outro, se é o mesmo valor, etc. Vamos supor que o seu, em determinado momento, subiu um pouco. Por que eu continuo com você? A sua entrega daquele produto. É o que ele estava falando aqui anteriormente. Por exemplo, você entregou o produto que é mais caro X%, só que você acompanhou esse cliente em toda a sua jornada. O que é isso? Ligou para ele, pergunta sobre as provas que ele tem feito, dá dicas, vai no seu canal do YouTube, da sua loja de motos, fala, é o seu primeiro pneu com a gente? Tem um vídeo aqui falando como ter a melhor performance com esse pneu. Então usa. O que o cliente vai pensar? Poxa, essa loja me entrega tudo isso e ainda tem a preocupação. Tudo bem, é R$100 mais caro, mas eu ainda vou continuar com ele. Eu acho que essa relação do preço, ela pode te enganar muito. Novamente na pizzaria com produto. Por que eu vou na pizzaria sempre do Zé da Pizza? Os produtos que ele compra de boa procedência, todos os insumos são de altíssima qualidade. É fato que eu não vou pagar no valor na pizza de $5 o pedaço, sendo que eu tenho uma outra aqui que é feito com parmesão que veio da Itália e etc, do pastrame, que isso, que tem uma história por trás. E essa história tem que ser verdadeira, não pode ser uma história inteira inventada. Poxa, então eu quero ter essa sensação de comer um salame que veio da Itália e um vinho que veio lá de Florença, etc, que foi colhido dessa forma. Então, nesse momento, ele enxerga mais valor do que preço. A gente tem que ter muito cuidado, sempre falo para meus clientes, preço é uma coisa, valor é outra. Se o cliente vem por preço ele vai embora, que seja por R$1. Tá? Então, se eu enxergo valor na sua pizza, no seu pneu, eu vou continuar com você. Não importa o preço que você aumente posteriormente. Porque ele vai encontrar produtos semelhantes ou o mesmo produto pelo valor menor que esteja fazendo a promoção. No meu caso, que vem de serviço, o cliente que chega até a mim, na maioria das vezes, ele está preparado. O que é isso? Ele não botou no Google
e quer comprar o meu serviço. Ele consumiu um pouco do meu conteúdo. Ele foi no LinkedIn, foi no meu canal do YouTube, foi no meu Instagram, foi no meu Pinterest, foi no meu TikTok, consumiu. Então ele já chega mais preparado e fala, pô, o André tá lá em Nova York, numa feira, etc, etc. Eu tenho noção que eu não vou pagar R$1.000 na consultoria desse cara. Olha o que esse cara tá fazendo. E aí tem o Zezinho da esquina, que faz a mesma coisa que eu. Porque o que aconteceu desde a pandemia foi exatamente isso. Muita gente é especialista em marketing digital. Mas você vai conversar com esse cara sobre Kotler, ele vai falar, quem é Kotler? Ele conhece Érico Rocha. Tudo bem. Ele conhece Thiago Nigro. Ótimo. Mas esse cara não conhece Al Rais, não conhece Kotler, não conhece toda a importância. É igual eu estava falando do universo financeiro, né? Todo mundo virou consultor financeiro. Perfeito, Bruno. Exatamente isso. Então eu acho essa questão do preço muito preocupante. Porque, de fato, tem pessoas que fazem o que eu faço e que cobram, sei lá, bem mais barato, mas não tem essa... Aí envolve o brand, a construção que você tem de 15 anos, recomendações no LinkedIn. Sei lá, eu tenho 110 recomendações no LinkedIn. Será que aquele mesmo consultor tem? No Google, as avaliações que a gente estava falando, quanto lá da sua loja de pneus tem? Então, tudo isso ajuda na construção do seu preço. Na questão de serviço, de produto é mais complexo, né? Vem carga tributária, o ICMS de onde você mora e uma série de fatores. Mas eu acredito muito nisso, né? Se você ficar olhando só para o preço, o cara vai embora. Pô, essa caneca aqui, eu consigo fazer outra no Zé da Esquina, mas, poxa, aqui não. A gente está na Times Square. Olha o valor que tem essa caneca. Então, eu acho que é tudo isso, envolve. É a forma como você cria, no final das contas, diferencial, né? Exato. E empacota isso. Entrega então, isso vai estar em várias etapas da jornada, vai estar na própria experiência, como você falou, a recomendação do seu LinkedIn. E você saber empacotar isso e usar isso como um diferencial da sua consultoria. Então, quer dizer, o meu cliente fala, né, eu tenho mais de X recomendações de pessoas, de empresas que já usaram e podem recomendar o meu serviço. Então, isso é um diferencial seu. Perfeito, Anitta. Então, acho que no final isso tudo acaba se resumindo em diferencial. Acho que hoje não tem como, para evitar a guerra de preço, seja no produto, na experiência, no produto e na experiência combinados, vai ter que buscar diferencial. Genial. Diferencial, ótima palavra. Vocês concordam que por aí, né? Falando realidade, não que aqui seja diferente, mas a gente está falando em português para brasileiro. A realidade é que está todo mundo ainda bem atrasado nessa lição de casa, assim, a imensa maior parte, não? Falando o próprio consumidor, a visão dele em relação a saber diferenciar os negócios, os pequenos e alguns grandes. E aí eu vou dar só um exemplo disso para sair um pouco. Vê o critério que as pessoas usam para selecionar um médico. Em geral, é bem falho. Elas se convencem. É muito comum você encontrar médicos que são muito marqueteiros e por isso deram muito certo, mas eles de longe são, talvez, tão capacitados, mas eles se beneficiam porque eles são eloquentes, são mais expansivos. São mais midiáticos, são talvez. Mais especialmente hoje. Mas aí você, com critério, eu pego... André, que dermatologista você está indo? No fulano lá, porque ele é foda, sensacional, não sei o quê, milhões de seguidores e tal. Onde ele estudou? Putz, eu não sei. Ele fez residência onde? Eu não lembro, nunca perguntei isso, mas por que você está me perguntando isso? Porque se o cara fez uma tremenda faculdade, significa que ele é estudioso. Se ele fez residência no HC, significa que ele teve uma carga de exposição e que aquilo certamente ele carregou. Eu estou falando desse exemplo porque, enfim, é uma coisa comum, né, que todo mundo acaba usando, que transforma ele num cara muito mais capacitado do que daquele outro que fez uma residência num lugar chulé, e aí, de repente, você vai lá e fala, tô com essa alergia, a pessoa nunca viu aquilo, mas vai dar um chute lá do tipo, tal coisa, e diagnostica errado. E a imensa maior parte das pessoas não tem esse critério para selecionar um advogado, um médico, assim como vários prestadores de serviço e empresas. Não sei se vocês concordam. Eu concordo 100%. Um economista. Porque o cara fez 10 vídeos no YouTube e colocou lá. Agora, poxa, onde você estudou? Bruno, isso é sensacional que você falou, porque acho que talvez vai um encontro aqui do que a gente está falando, que as pessoas estão tomando decisões baseadas somente muitas vezes em números
e views. E aí não vai mais a fundo para tentar entender onde esse cara estudou. Achei isso sensacional, onde esse cara estudou, que tipo de conhecimento ele buscou, quem já testou e validou o serviço dele. O histórico de realizações. O histórico. Poxa, quantas 1000 horas de cirurgias esse cara já fez? E o que ele fez que foi bem sucedido? Então, eu acho que isso para a pessoa, no nosso caso, porque eu acho que hoje todo mundo é influenciador. Cada um nas suas proporções. Um é micro. Porque vocês concordam? Se eu falar alguma coisa aqui, eu vou influenciar a minha filha, que tem 4 anos. Então, eu sou um pai influenciador dela. Tem gente que influencia milhões de pessoas. Então, eu acho que todos nós somos micro-influenciadores. Eu acho que isso é um perigo, né? De toda essa liberdade quando a gente toma decisão somente baseado em números, nessas visualizações. E aí, para passar a bola para vocês, quando eu falei que também grandes empresas às vezes não conseguem cumprir essa cadeia, eu vou sair dessa indústria de pneu, vou falar, por exemplo, óleo lubrificante. É guerra de preço puro, especialmente no Brasil. Se você chega num lugar, você vai comprar Ipiranga, Móbil, Lubrax, ou sei lá mais o que, o consumidor, a massa, eu não estou falando do cara que tem um carrão, que vai falar, não, meu carro eu quero Motul. Não, estou falando do consumidor massa, que tem o Gol e que tem a CG. Ele fala, me dá qual que é o mais barato. Aí passa a bola para vocês. Eu concordo, mas eu só um ponto, Bruno. O ponto anterior eu discordo um pouco, tá? Não tem problema. Eu acho que da mesma forma que as pessoas hoje, você vai falar de médicos, no qual ele concordou, mas a exposição hoje ela é clara. Você não tem hoje pessoas que conseguem se autoexpor como influencers e não cumpriram o que entregam por um tempo longevo. Da mesma forma que ele pode se expor positivamente, você ser influenciado pelo marketing, da mesma forma isso pode vir contra rapidamente te limar. Eu acho que hoje você consegue, a gente consegue brecar pessoas que são farsantes, entre aspas, muito mais rápido do que antigamente. Separar o joio do trigo. Então, assim, eu acho que primeiro ponto, assim, eu concordo que é uma verdade. Dura menos. Por isso que eu falei, a verdade, ela cada vez mais vai imperar, porque ela é real. Se você tiver 10 pessoas que saíram de lá insatisfeitas, vão estar no Reclame Aqui, vão estar em redes sociais, vão estar no Instagram. Da mesma forma que é mais fácil se expor, é mais fácil também você entender aonde está a farsa, né? Onde está, eventualmente, não cumprimento. Não tem problema, só meu ponto de vista é um pouco diferente nessa questão de a exposição, ela não é tão simples assim que o cara é um influencer, falou bem, eu vou seguir ele, vou fazer minha cirurgia com ele, ou o advogado, a coisa não é bem assim. O setor jurídico já é um outro ponto, porque ele tinha uma regulação até hoje que não podia fazer marketing. Eles não podem se promover. Hoje eles já podem, de uma forma ainda limitada, fazer essa promoção. Então, mas de novo, a reputação ela é fundamental, ela cai de novo naquele tema, e a reputação ela é B2B, ela é uma relação pessoal, de boca a boca, mas isso é autoexposto, esse boca a boca ele é escalável quando você tem hoje um Instagram, quando você tem redes sociais, você tem lá pessoas falando sobre bem ou mal daquele profissional. Então eu tenho esse é meu ponto de vista, tá? E do segundo ponto, eu acho que imperar a verdade, agregar, é fundamental, isso tem valor. Então acho que todo mundo tem que defender um pouco isso. Porque a verdade ela vai vir de uma forma ou de outra. Porque ela vai estar lá. Então defender a verdade é fundamental. Eu concordo com os dois pontos, e aí eu não quero trazer uma visão negativa, não é isso. Mas é que esses farsantes, muitas vezes, para cada 3, 4, 5 que ele perde ou que descobrem a farsa dele, ele é tão potente do outro lado, e nem vamos pegar essa fase de redes sociais, estou falando lá atrás, que ele ganha outros 100. Então, e que na linguagem ontem uma fã que sempre faz comentários nas minhas redes tal, falou, Bruno, me explica por que tanta gente que é tranqueira, mentirosa, despreparada, ainda assim prospera.
Enfim, eu dei uma resposta lá gigante. Mas eu não discordo, né? Não, Hoje ter. a rede ela até facilita isso. Mas sempre vai ter. O ponto é, as escalas mudaram e a velocidade mudou. Para melhor, né? Sempre que eu vou conversar com... É muito louco isso. Sempre que eu vou conversar com empresários, eu sou conselheiro de algumas empresas, chega e fala assim, puxa, eu estou muito atrasado. Digitalmente, eu estou muito atrasado. Eu acho que ninguém está atrasado como imagina que está. Está tudo bem. O que a gente precisa aliviar um pouco a ansiedade da galera nova que está chegando. Eu não estou presente em redes sociais, eu não estou aqui, eu não estou ali, eu não faço nada. No final ele faz já. Mal ele sabe, mas ele tá, de alguma forma ou de outra ele está fazendo. O mindset já está mudando. Eu acho que isso é fundamental. Se você faz algo, eu acho que a gente precisa... Primeiro, eu vinha para a NRF, a gente está aproveitando talvez o podcast aqui, mas tem que atrelar a NRF um pouco. A gente vinha para cá e voltava com inspiracional. Então eu ia lá, dava palestra 15, 20 anos atrás. Inspiracional, todo mundo falava, porra, o cara tá vindo aqui com uma... Eu me sentia um franciscano indo lá e catequizando o mercado. Hoje eu estou muito mais acalmando o mercado. A história se inverteu um pouco. Todo mundo tinha uma necessidade de inovar. E acho que hoje o Fix the Basic ele é fundamental. A gente viveu o ano passado disso pós-pandemia e a gente vai viver esse ano de novo. Altas taxas de juros, um mercado ainda muito incerto. Então, assim, você conseguir hoje acalmar, eu acho que eu tenho passado muito essa questão da tranquilidade. Calma que tá tudo bem. E no sentido de faz o básico bem feito que você vai sair no final do túnel tudo certo. Exatamente. Acho que vamos acalmar um pouco. Acho que todo mundo tá querendo, faz 300 mil coisas, esquece da natureza, do core. Que isso tem a ver tanto com eficiência como com reputação e profundidade, né? Porque Exato. Tem a ver com, cara, faz o que você faz direito e também, ao mesmo tempo, não abre 50 mil conteúdos que todos são rasos, né? Exato. Faz algo com profundidade, Exato. que eu acho que estão totalmente interligados, assim, para mim, né? Eu peguei a eficiência e esse ponto de você ter profundidade, porque a gente pode consumir tanta coisa hoje, mas tem tanta coisa que tá tão rasa, tão fútil, e eu acho que tá bem aí mesmo, né? Assim, exato. Você se acalmar, mas ir para um caminho de eficiência, de consistência naquilo. Eu sentei com 2 empresárias quarta-feira do Brás, amigas. Elas começaram a falar, fiz uma reunião, comecei a anotar numa lousa. Aí terminou a reunião, eu falei assim, vocês fazem 65 coisas e vocês querem inovar? Escolhe 10 e faz 10 bem feitas, que tem um puta valor para vocês construírem isso, fazerem isso. Então eu acho que a gente precisa acalmar um pouco o mercado e as pessoas. Então assim, eu não acho que tá todo mundo fora do digital, fora do marketing, fora de nada. Tá tudo bem. O que a gente precisa é um pouco... Faz o que você faz bem feito. Um pouco de consistência, né? A consistência, ela gera reputação, ela gera foco. Eu acho que é legal um pouco... Talvez só trazer essa pitadinha aqui, porque senão a gente fica também no... Eu acho que o grande recado que a gente vem tentando trazer é justamente isso. É entender o consumidor, é fazer o Fix the Basic básico bem feito, arrumar o básico e fazer ele direitinho, pegar esse feedback do consumidor, entender o seu produto, fazer a sua empresa trilhar um caminho, porque as coisas não acabam amanhã, gente. A gente tem anos aí pela frente. E até também tem um pouco de... Aonde, né, as tendências e o mercado ele vai navegando, até pegando o gancho da NRF, a gente o ano passado viu a NRF, né, que até, né, para as pessoas que vão assistir, que é a maior feira de varejo, né, do mundo, que acontece essa semana aqui, né, todos nós estamos aqui por isso. O ano passado a NRF falou muito disso, né, de eficiência, de back to basics, vamos fazer o básico bem feito, vamos levar eficiência, talvez um pouco menos inovação, um pouco mais olhar para essa consistência. E aí esse ano, olhando um pouco da prévia do que vai ser o conteúdo, óbvio, não dá para, né, prever tudo, mas tem muito já de AI, né, de inteligência artificial. E aí eu fiquei pensando também, assim, um pouco como que a gente salta
de um ano onde a gente fala, pessoal, vamos voltar para o básico e fazer bem feito? Para um ano onde a gente fala, inteligência artificial, isso vai dominar tudo, a gente tem que ter, se você não tem, você está atrasado. Então eu acho que as pessoas precisam também ler um pouco do jogo do mercado, porque tem muito do que está sendo, da forma como está sendo ditado esse conteúdo, né? Talvez você tenha um patrocínio, você tenha um perfil de expositor que está mais forte com essa tendência e vai fazer esse tema tracionar. Então, você tem que ler melhor o movimento do mercado para também entender que não vai sair de um lugar para outro de uma forma tão imediata. Eu tenho uma opinião que nada é revolutivo, tudo é evolutivo. Exato. Tudo que é revolutivo tem perna curta. Então, acho que a galera tem que ter mais calma. E, sinceramente, a NRF ela sempre teve uma função de trazer a inovação. Então, sempre tem a pitada dos 10% de conteúdo sobre a inovação. Claro. E nem sempre aquela inovação vai acontecer. O metaverso foi um caso. Que não deu em nada. A gente veio, eu tô algumas já NRFs aqui, a gente passava nas lojas inspiracionais. Que eu achava um case animal, que era a Beta 8, que era no Hudson Yards, que eram lojas conceito, você passava não vou ficar citando os nomes aqui. Todas, você volta no ano seguinte, não existem mais. Então o cara foi lá, criou um inspiracional no marketing, incrível, teve as visitações, o case nos sustenta. Então eu acho que ainda a gente está vivendo uma economia, um momento que ainda não dá para... A gente está tateando, né? Eu acho que a gente precisa dar uma aterrissada ainda... O mercado, quando a gente fala volta para o pilar lá, investidores, o marketing está um pouco olhando para os investidores também, olhar como que eu trato melhor ele, como que eu trago as boas notícias, como que eu dou rentabilidade. O marketing está mais enxuto, se você olhar o marketing em geral, está mais enxuto para justamente trazer um ROI positivo perante os investimentos. O marketing está mais claro, né, Anitta? Acho que certamente eu falo dela mais porque a gente se relaciona mais no nosso mercado. Os investimentos eles estão muito mais traqueados. Eu invisto para trazer tanto para tanto dentro da jornada. Então, assim, essa clareza eu acho ela é muito saudável. Quando a gente volta lá para o macro e olha o business, eu acho que as coisas a gente vai sair do outro lado do túnel com relação a rentabilidades melhores, aquela enxurrada de dinheiro de startups, de tecnologia, acabou, não vai existir mais. Então, eu acho que tudo é muito mais saudável, muito mais preto no branco. Isso é muito bom. E a inteligência artificial vai realmente trazer algum incremento assim, tangível agora no curto prazo? Eu tenho convicção que sim. Porque a inteligência artificial ela não é uma iniciativa específica como o metaverso. A inteligência artificial está em tudo. Ela vai ser um facilitador. Ela é uma ferramenta que vai estar em tudo. Então hoje a gente já faz todo o tagamento de SEO, no qual tinham pessoas fazendo tags, etc. Já é inteligência artificial. Toda a parte de desenvolvimento já tem inteligência artificial atrelada, toda a parte descritiva de produto já tem inteligência artificial. A gente criou uma inteligência artificial no qual, quando você estandariza todo o dado da companhia, você pode pôr inteligência artificial em cima daquilo para conseguir trazer relatórios muito mais já mastigados, efetivos. Então, eu acho que a inteligência artificial, sim, ela não é uma iniciativa, inclusive, de uma área. Ela tem que estar envolvida em tudo, tem que estar em logística, tem que estar no marketing. Sim, e sem dúvida estará, mas vocês enxergam alguma coisa no varejo? Já é realidade, né? Não, no varejo alguma coisa? Vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, mas é porque tem uma série de coisas. Num certo momento se imaginou que o supermercado não teria mais caixa, que seriam todos caixas self-checkout. E algumas redes aqui aumentaram essa adoção, mas eu li notícias recentemente que outras estão diminuindo, voltando a pôr mais caixa porque as pessoas querem um atendimento humano. Então, é mais nesse sentido, do mesmo jeito que, sei lá, o ônibus aqui não tem cobrador, estacionamento é tudo automatizado. É mais nesse sentido, não se você já enxerga... Você tem uma série de tentativas... Porque o que ficam falando assim, vai... tirar o emprego de um monte de gente. Então, se você já enxerga alguma coisa, isso aqui Bruno, vai acontecer. O ponto é,
minha opinião, tá? Minha opinião. Como que você consegue ou rentabilizar algo ou ter mais, ou reduzir um custo? Porque todo mundo está olhando no bottom line. Os mercados puxam... Vender mais ou diminuir as despesas da gente. Exato. P&L puro, como que eu vou ter mais profit ou mais loss e como que eu encaixo isso dentro do que eu tenho. Quando você fala sobre mercado, você acabar com o checkout, ele pode ser efetivo de você reduzir custo. Só que tem uma outra onda que está vindo que é o retail media. Então tá todo mundo indo para retail media agora. Como que eu consigo pegar... O que é isso? É como você consegue criar nas exposições de gôndola e usar a verba da indústria, porque existe uma verba de marketing da indústria que está solta. Essa verba de marketing ela era usada onde? Em mídia offline, mídia online, mais offline. Né? Ou seja, não no ponto de venda. Não no ponto de venda. Mas Você tinha o trade também, sempre teve o trade. Mas uma o trade empresa usa. X já tinha que, de alguma forma, beneficiar uma grande rede para estar na gôndola da Sim, que era o trade, tá? né? O trade marketing. Tá. Só que você fazer lançamento de produto, você utilizar hoje os painéis de LED personalizados, que você consegue fazer uma série de, que a gente chama de retail media, offline, O2O, ou ir de fato até para os ads dentro dos marketplaces, que são personalizados. Que ele é feito ele vai ser para você, não vai ser para mim, para a Anitta, para ele, para mim, são totalmente diferentes. Porque talvez eu compre coisas que você não compra. Exatamente. Então, assim, essa personalização com essa inteligência artificial, com isso, tem um puta valor agregado, geração de valor. E aí, quando você olha e fala, porra, mas eu tô tirando o cara do caixa e do que eu posso gerar uma receita aqui. Porque tá todo mundo, no final, com projetos para buscar ou rentabilidade, ou maior venda, ou redução de custo, para trazer uma maior rentabilidade. E aí você tem a disputa do que é isso. Na minha opinião, é isso. Tá? E eu acho que aí... Por favor. Acho que as empresas vão ter um grande desafio em relação à inteligência artificial, que ele está muito menos vinculado à tecnologia e muito mais vinculado a dado. Porque o que sustenta a inteligência artificial é dado, né? E nem todas as empresas, ao longo dos anos, se estruturaram, né, não se tornaram data-driven para estarem prontas para rodar um algoritmo que vai ali dar a predição de determinadas otimizações ou oportunidades que aquela empresa tem, independente de qual seja o setor. Então, eu acho que, pegando um outro viés dessa história, eu acho que o grande desafio de perpetuar a inteligência artificial e da velocidade com que isso vai acontecer é a velocidade com que as empresas vão conseguir adequar os seus dados para ter tecnologia em prol que eu acho que vai dessa predição gradativa e que não vai ter esse impacto no emprego. Exato. Eu acredito muito mais, Exato. E a gente está fugindo um pouco da pauta, mas é que a gente, pelo jeito, corta de assunto, eu acredito muito mais no impacto da Web 3.0, com blockchain e outras coisas. Sim, quando você olha o todo, eu concordo 100%, porque o que a Anitta falou é fundamental. Gente, como é difícil você conseguir capturar e construir um data warehouse para o seu negócio. Você tem dados espalhados para tudo quanto é lado, não consegue trazer isso para dentro de um data warehouse, ou se você faz isso, é caríssimo. A gente comprou uma empresa, a TVEC, que ganhou 2, 3 prêmios do MIT para fazer isso, e é árduo esse trabalho. Isso falando de empresas de alto nível. Imagina você conseguir trazer todo o dado, colocar no data warehouse para colocar a inteligência artificial ali. Mas isso é uma coisa que eu concordo. Agora tem um outro ponto, que são pequenas ações Perfeito. que você pode utilizar a inteligência artificial para fazer questões específicas. Facilitar pequenas... Vamos supor, você pode pegar o seu exato. podcast, fazer todo um traqueamento com inteligência artificial para taguear, para gerar o conteúdo que você tem de relevância no Google. Mas que eu provavelmente Você vou estar precisa ter alguém. consumindo... Eu vou contratar uma plataforma, ou pagar um FII, eu vou contratar esse serviço, né? De alguma Exato. forma, Você né? vai pegar o ChatGPT, contratar talvez alguma Em vez ferramenta de específica. ter lá uma jornalista que ia ficar doida colhendo. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que você tem duas questões. Uma é você estandarizar dado e ler seu dado com o AI em cima, que é muito complexo. E a outra tem iniciativas específicas utilizando a inteligência artificial para ter algumas eficiências, algumas questões... E que isso, no final, por trás, né, a sustentação vai estar em grandes empresas de dados que são facilitadores para isso, como o próprio Google.
Exato. E aí tem um ponto... Onde você não tem que criar essa inteligência 3.0. Aí você tem toda a questão que é quem que vai ser esse grande berço da inteligência artificial? Vão ser apps, vão ser os browsers, vão ser o próprio... Se bobear vai ser os devices, que vão ser a Samsung, a Apple, seja quem for, a Huawei. A gente não sabe. Aí é achismo. Tem uma cafeteria, para finalizar essa parte, tem uma cafeteria em Vitória, Bruno, que são duas ou 3 unidades, não me lembro. Ele foi no ChatGPT e falou assim: você agora é dono de uma cafeteria com X anos de mercado e eu preciso que você me ajude a construir mensagens prontas para serem usadas no WhatsApp junto aos clientes que vêm até a cafeteria e escaneiam o QR Code e entram na nossa lista de transmissão. Ele criou? Ele criou várias mensagens. Outro exemplo, qual que é a headline aqui do nosso podcast? Como perder clientes. Não tá... Você vai lá no ChatGPT, coloca isso como principal e você fala bem assim para ele: agora você me dá 10 sugestões com maior probabilidade de viralizar e com bom ranqueamento no Google para SEO. Ele vai te dar 10, se você pedir 20, ele te dá 20. E por aí vai. Então, acho que ele encurtou o espaço que você contrataria um profissional, talvez, para fazer isso, com bastante estudo. Mas aí o que tem? Você tem que fazer a boa pergunta. Aí volta aquela questão, que é o que você está fazendo aqui de forma brilhante a todo momento. Que é o quê? Fazendo as perguntas para a gente. Então, se você faz a pergunta certa, provavelmente você vai colher boas respostas. Agora, se você vai lá no ChatGPT e faz uma perguntinha simples e tal, é o que a galera fala, que se diz um especialista em ChatGPT. Se você faz qualquer tipo de pergunta, ele vai te dar qualquer resposta também. Né? Então, acho que vai muito ao encontro disso. Esse exemplo da cafeteria é bem legal, porque ele otimizou o processo dele para criar scripts prontos para responder os clientes no WhatsApp. Rápido. E voltando àquela história, porque eu concordo que onde está a maior falha em geral por aí é no atendimento. Eu acho que é onde a coisa escorrega. Logicamente a gente não vai conseguir listar tudo, mas eu diria que... E não é uma coisa fácil de controlar, né, de resolver. Porque atendimento tem a ver com tecnologia, tem a ver com estratégia, tem a ver com dados, tem a ver com treinamento, se envolver com pessoas, treinamento dessas pessoas. Então é um negócio complexo, né? É quase que isso teria que ter uma aula de um dia inteiro com vocês na lousa mesmo para a gente poder explorar isso. Mas tem algo que vocês destacariam? A minha percepção nos negócios que eu estou envolvido, que certamente atendimento, ainda mais nas minhas indústrias, é muito humano, não é nada automatizado. E o que determina é treinamento e característica e nível de motivação, engajamento, Perfeito. Comprometimento que a pessoa tem ali. Concordo. Senão ela liga o foda-se. Na empresa de vocês devem, em algum processo da cadeia, tem lá o cara que vende, né? Que vai lá visitar. Esse cara tá de saco cheio, acho que tá ganhando pouco, ou foi mal treinado. Brigou com a esposa. Não vai, né? Coisa não vai, né? Eu acho que tem no final da linha tem todo esse negócio de milhões, um puta conhecimento, mas depende lá do fulano. Que entra de novo no tripé tem de tudo a ver pessoas. Exato, com employer branding. Porque aquele endomarketing, se você não cuidar de quem representa você tem um problema. Então não adianta você fazer um puta do marketing, um vendedor chegar lá, toma alto deprê. Exato, e acho que não acreditar no produto que ele tá vendendo. Aí ele conseguiu a agenda e foi lá e jogou fora a oportunidade. Jogou fora a oportunidade. Você fez o MQL, você vai levar, SQL, e aí? Você vai investir em dobro, talvez demore 3 vezes o tempo que você precisar para conseguir uma nova agenda. E eu acho que esse ponto do atendimento, eu concordo, acho que tem muito do fator humano e da questão de pertencimento, né? Como é que no employer branding, que é uma parte do marketing aqui que a gente está falando, desse endomarketing, que é para dentro das empresas, como é que você faz para esse time pertencer, né, à tua empresa, né? Jogar junto com você. É difícil, hein? É super difícil. Isso grana. Tem a ver com profissionalismo, motivação, com grana, né? Com promoção, com bonificação. Mas é que é um negócio que parece que você nunca vence. É uma conta difícil. A gente está sempre discutindo isso. Você está sempre remando Sim, contra a maré, parece que é difícil. Sim. E às vezes tem alguma peça lá que ainda vai lá e azeda tudo. Sei lá, tinha uma liderança, um gerente que azedou o pé do frango geral ali do departamento. Mas eu acho que não tem começo, meio e fim isso.
Eu acho que isso a área de Client Success, ela se perpetua. Ela é uma questão que você não tem um projeto específico para concluir. Eu entendo, eu concordo 100%. Ela é um círculo, infinito. Infinito. Faz parte, é isso. Agora, só que assim, só um ponto para fechar. Eu acho que é uma questão mental, fundamental. Eu acho que as pessoas, você pega uma variação de saúde mental muito fodida. E a saúde mental, ela tá positiva, você consegue às vezes ter saídas muito mais claras para determinadas situações. Então, processos claros, alinhamento, comunicação. E assim, é muito louco essa questão da comunicação, né? Todo mundo reclama em qualquer lugar que falta comunicação. É verdade. Se você chegar e falar, qual que é o problema na empresa? Comunicação. Cara, mas por mais que você faça, ela vai sempre um problema. Porque as pessoas querem mais. Então, assim, eu acho que a comunicação é algo que você precisa deixar claro que existe, ela faz. Tá aqui. Quando você consegue alinhar comunicação, verdade, caminhos claros, processos, e você manter a saúde mental dessas pessoas regulada, você tem uma chance de ter uma relação boa entre sua empresa, colaboradores e clientes. E que no final da história é o que faz o negócio prosperar, né? Andar. Total. E aí a gente quase escorrega para um negócio que é totalmente fora do tema aqui, mas que eu adoro e estudo muito, que é, na minha opinião, uma das maiores... Tem duas grandes limitações hoje, acho que no Brasil, mas no mundo. Educação e a saúde emocional das pessoas. Total. Né? Total. Tenho convicção Estragado, disso. né? Assim, totalmente estragado. Hoje... A pandemia ela prejudicou muito as pessoas, né? Obviamente todos nós aqui, não tenho dúvida que todo mundo passou aqui por algum perrengue ou aperto. Mas agora, superado isso, falar bola para frente, eu acho que tem uma questão que, assim, a volta do presencial é fundamental. A questão da cultura, você ter uma cultura, ela é fundamental para você conseguir saber o caminho, para você pertencer àquele caminho, para você viver aquilo. Então, assim, eu estou muito na linha de que o marketing também tem que estar envolvido com isso. De você querer as pessoas de volta à casa, trabalho delas. Que seja um ambiente gostoso, próspero. E que tem uma certa resistência hoje, né? Pelo menos a gente vê por aí. Se a gente levantar a bola aqui, resistência vai das ter pessoas briga. voltarem. Você pode ser o 5x0, mas fazer o 4x1, 3x2. Eu acho que eu entendo o ponto do Fábio. Eu acho que é estabelecer que de alguma forma precisa ser vivenciado mais intensamente, né? Já até a troca, a interação, né? E é interessante porque tem a resistência, mas ao mesmo tempo volta para a história do tempo e da agenda também, né? No employer branding. O que você vai proporcionar para os seus colaboradores naquele período físico, né? Presencial? Pode mudar muito essa percepção, né? Eu ouvi há 2 semanas atrás de uma colaboradora do meu time que a princípio não tinha intenção de estar presencial, não estava muito feliz com alguns encontros que a gente marcou. Eu ouvi, nossa, agora eu fui e eu entendi o quanto era importante ir, porque parece que eu estou em outra empresa. Eu entendi o time, eu entendi a empresa, eu entendi o momento. Então, mas tinha uma agenda propositiva para aquilo ali acontecer. Lógico. Então, acho que isso também é importante. Acho que o ponto do Fábio precisa ter, eu concordo. E o seu ponto como é que você quebra a resistência? Acho que tem que ser uma agenda propositiva para quebrar essa resistência. Que está ligado ao marketing. Que está ligado ao marketing, perfeitamente. É isso. Você tem que propor que as pessoas vivenciem a experiência da marca que elas trabalham nessa volta ao presencial. Porque se você não tiver essa proposição, dificilmente teu colaborador vai falar, nossa, eu vou adorar estar lá. Eu acho que isso é um trabalho, de novo, daquele tripé. Pegando aqui, eu quero enfatizar muito isso. O colaborador querer viver aquilo, ele tem uma chance muito positiva de falar melhor e convencer o próprio consumidor, o cliente que ele atende, aos caminhos que ele precisa resolver. Imagina a gente fazer esse podcast aqui no Teams, todo mundo, como seria diferente daqui. Outra pegada, Eu não queria
terminar, além de algumas últimas perguntas, que vocês pudessem explicar melhor o que a empresa de vocês, de cada um de vocês, faz. A sua, Fábio, o que vocês vendem? Assim, qual é o negócio? Bom, Infracommerce é uma empresa de outsourcing, a gente chama full commerce. Né? A gente faz o end-to-end para grandes marcas, pequenas marcas, médias marcas irem para o e-commerce. Fazer e-commerce não é simplesmente montar uma lojinha. Você precisa fazer a tua parte de marketing, do site, fazer a tua parte de atendimento, pós-venda, logística. Então, o que a gente faz justamente é oferecer esse outsourcing do e-commerce end-to-end para a indústria, dando escala e eficiência para eles e inovação. Então, a gente atende marcas como Samsung, atende marcas como Diageo, Pernod, grandes marcas, Grupo SEB, por aí vai. De forma 750 fixa, né? 750 marcas, no qual eles confiam na gente para operar o e-commerce deles. Então, a gente tem 9 centros de distribuição no Brasil, a gente está em 9 países na América Latina, hoje são 4.500 colaboradores, uma empresa de capital aberto, a gente abriu capital na Bovespa em 2021, e a gente faz e opera esse e-commerce para todos os clientes. Então, é muito difícil hoje, uma CEO do grupo de cosméticos, já conversando, ela falou, puxa, Fábio, a gente vende cosméticos, montar um business como e-commerce é quase como criar um novo business, porque operar e-commerce não é simplesmente montar uma loja e receber o pedido e mandar entregar. Exatamente. Então a gente brinca que é uma Amazon para você chamar de sua. Então a gente faz quase que como isso para indústrias, né? E leva escala, eficiência e inovação para eles. Entendi. Você, André? Bom, nosso ecossistema ele tem foco em consultorias para pequenas empresas, treinamentos com trilhas customizadas e a parte de palestras, cursos. A gente cresceu muito alguns anos atrás com cursos online, né, produtos digitais. A gente teve um crescimento. Mas o nosso foco mesmo bastante é a parte de consultoria e a construção de trilhas de treinamentos. Mas uma coisa que não ficou clara é você tem você tem iniciativas independentes só suas? Como assim, por exemplo? Se o cara que pode te contratar, ele me contratar contrata. O André, não tem nada a ver com o Sebrae? Não, nenhuma. Ah, entendi. Era isso que... Eu não sou funcionário do Sebrae, sou um prestador de serviço quando o Sebrae me contrata para dar um treinamento ou uma consultoria. Então, a minha empresa existe desde 2012, que foi o ano que 2010 foi meu último ano de carteira assinada. Comecei com um blog que ganhou grande relevância, se chama o melhordomarketing.com ou .com.br. Aquilo deu uma grande relevância porque naquela época não tinha ninguém falando sobre marketing digital, sobre redes sociais. E aí o negócio tomou uma grande proporção, né? Então comecei a sair muito do Espírito Santo. Hoje 90% dos meus clientes são fora do Espírito Santo, né? E apesar de eu falar pequenas empresas, hoje no Brasil a gente atende a AkzoNobel. Conhece a AkzoNobel? Sim. Tintas Coral, né? Então a gente monta trilhas de conteúdo e treinamento para diversos players que pertencem à AkzoNobel. Desde o varejista, que está ligado à AkzoNobel, que é uma loja de tintas, até os próprios funcionários, colaboradores da AkzoNobel. Então você tem uma empresa de treinamento e consultoria. Exatamente. E quando você fala pequenos empresários, quão pequeno ou até que ponto... Qual que é esse range aí? Se ele for micro, eu não atendo ele sozinho. Ele cai numa mentoria em grupo. Temos vários grupos de mentoria. Então ele paga lá um valor e vai ter mentorias online comigo, que é onde a gente ganha em muita escala. Quando a gente pega Brasil, imagina a quantidade desse cara que tem. Quando o cara é pequeno, ele vai cair na minha esteira de produtos ou serviços, onde ele pode contratar uma consultoria que vai durar 3 meses ou vai contratar uma consultoria que vai durar 1 ano. E aí vão ter diferentes valores e vão ter diferentes recebíveis ou entregas que ele vai ter. Então, muitas vezes o cara que tem ali uma mini padaria, ele não vai cair na consultoria. Agora, ele vai juntar com mais 15, 20, 100 empresários, vai pagar um valor ali, vai ter o meu acompanhamento e da minha equipe e vai entrar numa mentoria em grupo com 30, 50 empresas. A gente já fez com 70 empresas
paga um valor X, vai se encontrar uma vez a cada 15 dias no Teams, no Zoom, no Meet, e vai ter a minha entrega ali junto com o acompanhamento. Aí a gente tem muita escala. Na consultoria, a gente escala no preço versus valor. Na mentoria, a gente escala em quantidade. Mas não quer dizer que na quantidade não tenha qualidade. Tem uma qualidade absurda. E você, Anitta? Bom, hoje o grupo IntelliPost, a gente está constituído por 3 marcas, né, onde estão as nossas verticais de produto e tecnologia. A gente tem a Agile, que é um roteirizador inteligente, muito focado em transportadoras, então otimizar rotas para transportadores. A gente tem a Pega Aqui, que é uma unidade de negócios onde a gente tem uma rede no Brasil de mais de 3 mil PUDOs espalhados, que são pontos de coleta, né, e retirada de produtos, aonde especialmente a gente atende os grandes marketplaces com a primeira milha da jornada do consumidor final. Então, o que a gente faz é a gente consolida, pensa assim, o pequeno seller que contrata a sua consultoria e vende no marketplace, que começa a já não ser tão pequeno assim, ele começa a ter 150, 200 pacotes por semana para entregar. E aquilo começa a ficar difícil para ele usando métodos tradicionais de envio. Então, o que a gente faz? A gente tem um software que o marketplace contrata e a gente otimiza essa jornada. Então, esses sellers, ou a gente coleta para eles, ou eles deixam nesses nossos 3 mil PUDs, a gente consolida essa carga e vai direto para a transportadora do marketplace ou para o CD do marketplace para fazer a última milha e entregar no consumidor final. Então, mas aí leva até o ponto final. O varejo leva até o ponto final. A gente leva até o transportador que vai fazer essa última perna, né? Esse last mile. Por que esse cara não levaria, sei lá, até os Correios, a agência dos Correios e despacharia? Porque trabalho? O preço, né, pode ser uma questão, né? Nem sempre ele vai ter o melhor preço e nem sempre ele vai ter o melhor serviço. Imagina que toda semana ele tem que ir até o ponto do correio e fazer a compra, né, daquele frete. Enquanto que quando ele leva para um ponto da Pega Aqui, ele vai fazer rapidamente uma bipagem dos pacotes. Com o nosso sistema integrado ao marketplace, a gente já sabe que vai receber aqueles pacotes, otimiza o check-in desse seller e consolida essa carga para o marketplace poder entregar na última milha. Entendi. Então, é uma otimização desse processo e ela só é possível com essa quantidade de pontos espalhados pelo Brasil. Então, isso é a Pega Aqui. E a IntelliPost, que é o nosso produto core dentro do grupo, que é um TMS que basicamente a gente faz gestão de frete de ponta a ponta, muito focado no varejo online. Então, hoje a gente tem grandes clientes como Nike, Renner, Alpargatas, Raia Drogasil, tem diversos setores que nos contratam para fazer a otimização de frete. Então, a gente fala que esse é o processo da entrega perfeita. Então, a gente otimiza para que a cada cotação de frete que você vê dentro de uma jornada de e-commerce, num carrinho, né, onde você seleciona um produto, você tem o melhor preço e o melhor prazo para aquela compra, né? Então, assim, a melhor opção de transporte para entregar para o teu consumidor final. E a gente está muito pautado nesse... Isso é um software que você... Um software, exato. Funciona ali no... Exato, é uma solução SaaS que otimiza toda essa gestão. E você vai lá fretes. E pega a melhor... Sei lá, o vendedor está em Curitiba e vai entregar no Acre e você vê a melhor prestador para isso acontecer. E a gente acompanha toda essa jornada, né, inclusive até a experiência de CSAT, da avaliação do consumidor. Acho que o principal de tudo isso todas as soluções nossas estão pautadas em 3 principais pilares. A redução de custo, porque otimização logística, obviamente, gera redução de custo. O ganho de vendas, porque quando você gera a melhor opção de frete, e hoje o maior detrator de vendas dentro do e-commerce é o frete, então quando você está dando as melhores opções de frete, você vai ter ganho de vendas. E a redução, o customer experience, né? A redução de problemas na sua última milha. Então, aquela jornada do pedido que a gente tanto espera no e-commerce, né? Quanto menor fricção, melhor a entrega. E mesmo para pequenos e-commerces? Sim. A gente tem... a nossa solução de TMS, ela é modularizada. Então, existem módulos que atendem
operações enterprise mais complexas, como os exemplos que eu dei de marcas, e outras operações menores, do pequeno médio, que 1 ou 2 módulos já fazem bastante do que ele precisa perante a escala que ele tem. E seria besteira se eu disser que, no fundo, você atua num buraco aí, por nós não termos no Brasil uma UPS, uma FedEx eficiente? Você aproveita esse buraco e fala, opa, vamos fazer essa operação. Ou não, aqui nos Estados Unidos também tem um negócio como esse. Não, aqui nos Estados Unidos também tem outras empresas que fazem isso, mas sem dúvida, no Brasil, eu acho que essa falta de, porque lá nós não temos eficiência, isso, né? Ela acaba gerando uma maior oportunidade. É precária. É ruim, né? Mas eu acho que essa oportunidade, ela acaba que ela... Existem outras formas, né, da gente otimizar esse processo. E eu acho que quando a gente vai para o e-commerce, já existe todo um ecossistema girando, né, em volta desse serviço, dessa otimização, e não só nós, mas outras empresas que eu acho que, de certa forma, minimizam esses pontos, né? E também acho que os grandes marketplaces fizeram um movimento nos últimos tempos de subir muito essa régua e moldar a experiência do consumidor, na expectativa do consumidor, né? Hoje, você tem muitas facilidades ali que, no final, todo o ecossistema de serviço vai precisar acompanhar, porque o consumidor está indo para esse lugar de expectativa. Tem, sem dúvida. Vocês acham que tem algum ponto que vocês destacariam que a gente comeu bola, deixou de abordar, ou quiserem fazer as considerações finais? Eu sei que é um assunto complexo, né? Daria para a gente montar uma pauta e ficar aqui 10 horas, né? Concordo. Quer, André, começar a fazer suas considerações finais e a gente deixou escapar algo? Assim, foi um bate-papo de altíssimo nível, né? Novamente, me sentindo uma formiguinha aqui, no meio de grandes operações, e acho que no ambiente, né, onde nós estamos. Eu sempre falo assim para os meus clientes, não adianta metaverso, você olhar para a inteligência artificial, chat GPT, se de fato você não está fazendo o básico. O marketing gerou o cliente, até você e sua vendedora não foi capaz de vender. Então, acho que tudo precisa... É como se fosse uma engrenagem, usei muito esse termo no ano passado. Se essa engrenagem não for bem feita, a sua empresa, infelizmente, vai morrer. Então, acho que quando eu olho para o pequeno, que é o cara que eu atendo, ele não tem, às vezes, dinheiro para investir em grandes softwares, mas se ele tem um propósito, um porquê, um bom produto, um bom serviço, toda essa cadeia muito bem desenvolvida, vai dar certo. Eu acho que olhar essa cadeia é começar com o básico mesmo. Por exemplo, responde às avaliações do Google. Coisa que não está fazendo. Vai lá e cria uma conta gratuita no Reclame Aqui. Aprende a selecionar e contratar pessoas. Perfeito. Aprenda a treinar. O pilar dessas... E muita gente, infelizmente, Bruno, olha para treinamento como custo e não como investimento. E é um erro olhar isso. Não, para que eu vou treinar meu vendedor? No ano passado eu treinei muitas lojas de tintas, vendedores, a gente chama de balconistas. Treinei muito. E uns diretores falou, André, antes da gente começar, por que eu vou treinar aqui meus 50 vendedores se ele pode ir amanhã para o meu concorrente? Ou para outro mercado, vai vender roupa, sei lá. Cara, porque imagina o seguinte, o prejuízo que esse cara mal treinado ou sem treinamento nenhum pode entregar para você. Ele pode estar deixando de vender muita tinta porque ele não tem algumas informações, né? Então, André, realmente faz sentido. E se ele for embora, faz parte do ser humano, buscar novos desafios e tudo mais. Faz parte do negócio, né? Faz parte do negócio. Perder pessoas e Exato. ter que contratar de novo e fazer... É o círculo que a gente falou, né? Tem coisas que não tem como escapar. Né? Você não vai montar um time de 20, 30, 40, 50 e falar, agora vamos embora para os próximos 50 anos que tá ganho o jogo. É isso. Acho que essa mentalidade de treinar essas pessoas é onde eu entro muito, né? Eu queria que as empresas me contratassem mais para poder treiná-las dentro dos seus processos. E não só de marketing. Porque nos últimos anos eu percebi que, beleza, marketing. Se esse cara não sabe vender, se ele não sabe atender bem um cliente, aí o que eu fiz? Lá em 2018 eu fui lá dentro da Disney e fiz uma imersão pelo Disney Inc. com a metodologia Disney.
Para quê? Para saber como que a experiência do cliente pode impactar negativamente ou positivamente nos seus negócios. Então, eu comecei a adotar mais esse tripé, não só falar de marketing, apesar de ser um grande apaixonado. Mas assim, não é só marketing. Esse cara precisa saber vender, ele precisa saber atender bem também o cliente. Criar essa experiência, não só atender bem o cliente. É isso. Bacana. Fábio. Eu queria primeiro agradecer, parabenizar. Eu que agradeço. Wall Street Cast. Eu acho que o caminho é maravilhoso, um prazer estar aqui na Times Square, estar aqui com você, estar aqui com todos vocês aqui que também contribuíram muito, conteúdo relevante, constrói reputação. Então a gente está muito feliz de estar aqui e poder representar a Infracommerce aqui. Uma pergunta. Claro. Foi você que influenciou o ISO, porque ele foi uma empresa super voltada para o cliente, com experiência e tal. Não. Você sabe que foi, no fundo, foi a primeira marca no Brasil, né? E as marcas que ele começou a trazer, né? Mas da Harley, Sim. Que fazia... ele falava, eu não vendo moto, eu vendo experiência. Sim. Eu falei... Não, mas não fui eu, não. Não. Mas certamente, se eu pudesse ter falado para ele, também falaria isso. Legal. E você, Anitta? Alguma coisa a gente comeu bola, esqueceu de falar lá? Eu acho que a gente passou por tudo. Assim, acho que dá para ter muito mais profundidade, muito mais contexto e muita coisa aqui, né? Dá para ter um papo de horas e horas, mas acho que a gente passou por bons pontos relevantes, conversa de alto nível e obrigado. Acho que foi um prazer. Sempre com o Fabão é sempre uma aula, André. Vocês não conhecia, mas obrigado, assim, super contributivo, e você também, acho que já é sucesso, né? Quantos anos vocês trabalharam juntos, você e o Fabão? Muitos? Quase 7. Na verdade, a gente trabalhou, a Anitta trabalhava em outra área de atendimento ao cliente. Aí eu olhei e falei assim, ela precisa vir trabalhar no meu time. Na verdade, ele é o responsável de eu estar aqui na mesa hoje, se a gente for pensar, porque foi a pessoa que me puxou para o marketing definitivo. Né? Eu já tinha segurado as duas bolas, muito mais no B2C. Exato. Né? Equilibrava operações de e-commerce com marketing, mas essa vinda para o marketing definitivo foi um convite do Fábio. Então, legal. E certamente você, André, deixa seus contatos, né? Eu não sei se, lógico, eu vou passar a bola também para o Fábio e para a Anitta, mas eu sei que você é bem ativo nas redes, né? Onde o pessoal te acha? Google. Se botar André Damasceno lá, a minha vida eu falo que tá toda lá. Mas o meu Instagram é o melhor do MKT. Todas as minhas... Gostei do que você falou, que todas as suas redes é um único username. Todos os meus canais também, desde YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn... O que você imagina, Twitter, que você imaginar, ou melhor do MKT. Mas botar lá André Damasceno no Google já encontra tudo. E vocês, Fábio e Anitta, vocês nas redes, vocês são mais... não tão acelerados, né? Porque vocês são muito mais executivos e empresários do que... umas pessoas que me seguem lá no LinkedIn. tem uma turma boa lá. E te acha como? Fábio Fialho Bardawil. Me acha no LinkedIn. Beleza. Se é Molda Infracommerce, eu tô lá e pode me achar. Não tô em Pinterest, essas coisas. Tô só no LinkedIn. Não tá no OnlyFans? Tô só no LinkedIn. Não tô tão diversificado assim também, mas Anitta Bataglin, no meu LinkedIn também, é onde eu acabo concentrando mais conteúdo. Adicionarei vocês. Joia. Ainda hoje. Então, maravilha. Queria agradecer muito por vocês terem vindo, desejar uma ótima semana aí. Espero que a gente se encontre lá na feira. Eu vou lá dar uma visitada, eu nunca fui, mas quero me inteirar e conhecer mais gente. E agradecer também para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, não deixem de dar o like, curtir o canal, ativar o sininho e também me seguir em outras redes sociais, né? @BrunoCorano, YouTube, se estiver ouvindo no Spotify, YouTube, Instagram e tudo mais. E até a próxima semana. Obrigado.